Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, não, pelo amor de Deus. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, com tranquilidade, na companhia dos familiares, dos amigos, todos os entes queridos, né? Que estão muito difícil a gente manter essa harmonia, essa segurança, mas espero que todos estejam bem, tá joia? Então, quero recepcioná-los, dizer para vocês que estamos aqui mais uma quarta-feira com uma live no Coletivo Dialogue RN. Mais uma vez, iremos conversar com nossos amigos Andresa Souza e Kleber Leite para dar continuidade àquela live que tivemos mês passado sobre educação e os desafios da educação diante do cenário pandêmico e também pensar as perspectivas futuras. Na primeira live conversamos muito sobre os nossos desafios, né, as dificuldades, todos os problemas que envolvem essa realidade da pandemia e principalmente a pandemia influenciando diretamente no contexto da educação do Brasil e principalmente no contexto da educação potiguar, que é a nossa realidade, né, da qual nós estamos inseridos. Então conversamos bastante nessa perspectiva das dificuldades, dos desafios e hoje a gente tem como propósito conversar com vocês aqui e também conversar com a Andresa e com o Kleber sobre a perspectiva. O que é que a gente pensa? Qual será o futuro da educação no pós-pandemia? Né? Assim que a gente conseguir vencer esse desafio, como é que a gente vai conseguir tirar proveito dessa pandemia? Será que teremos proveito? Será que tiraremos alguma lição? Né? Quais as condições? O que é que o Estado precisa fazer? Né? Então, para conseguir superar as dificuldades vividas nesse momento e tirar como legado para um futuro. Né? Será que é possível? Então, é isso que a gente vai conversar nesse primeiro momento aqui, né, com os meninos, e todos estão convidados a interagir, a perguntar. A primeira live foi um sucesso, uma participação muito boa, várias pessoas interagiram, perguntaram, né? A gente interagiu, os meninos interagiram, estavam completamente à vontade para opinar, né, para dialogar. Então, foi excelente. Por isso que nós vamos repetir essa live hoje, né? E aí vamos convidar aqui os meninos. Para apresentar para vocês primeiro, vou apresentar então aqui rapidinho, antes de convidá-los, vou apresentar a Andresa, tá? Vou falar um pouco aqui do currículo de Andresa, para quem não viu a última live. A Andresa Souza, ela é docente no IFRN, tá? No campus Natal, Zona Norte. Integra o comitê Covid lá do seu campus, ok? Doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade Nacional de La Plata, mestre em Letras pelo PPGL lá da UERN, especialista em Administração Financeira na FASEX e também em Gestão Pública, graduada em Cooperativismo e Gestão de Políticas Públicas pela UFRN. Então, a Andresa tem um currículo aí extenso e muito, né, importante nesse cenário aqui que a gente vai conversar, então ela pode contribuir muito, né, como vocês podem perceber pelo currículo dela. E aí nós temos também o nosso amigo, o Kleber, né, Kleber Leite, que ele é gestor atualmente na escola estadual aqui do Rio Grande do Norte, lá no município de Maxaranguape. A escola estadual está essa de Brito. Ele é professor da rede estadual também, né? Licenciado em Turismo pela UFRN e em Letras pela UNP, ok? E atualmente curso mestrado profissional, Prof. Letras, na UFRN. Então, vamos começar a convidá-los aqui, deixa eu procurar os meninos aqui, tá? Para fazer esse convite a eles. Joia? Só um minutinho. Tá por aí, Andresa? Kleber, já estão por aqui? Tudo jóia? Boa noite, Alan. Oi, Andresa, tudo jóia? Boa noite a todos. Você Tudo está bem? jóia? Você está bem? Ai, tudo em paz. Hoje está bem mais tranquilo. A onda Covid já passou, então
Estamos bem mais tranquilizados. Aham. Você já está vacinada ou não? Ainda não vacinou? Só da influenza, né? Só da influenza, né? Ah, é uma novidade, inclusive, né? Desse contexto aí pós-pandemia. Ai, não, eu já estou entrando no assunto, Alan, não tem Não, jeito. mas fica à Hoje a gente vontade, já teve, mas fica à hoje a vontade. gente já teve, hoje nós já tivemos reunião, né? Acerca desse cenário pandêmico ainda, né? Do retorno das escolas. E acerca da vacinação, né, que ainda está um pouco lento, né, esse Tá um pouco processo, e os lento. professores entraram, né, aliás, os trabalhadores da educação, né, conseguiram entrar para essa área prioritária, então a gente discutiu um pouco, né, como tudo isso está acontecendo, mas a gente ainda está vendo tudo isso ainda de uma forma ainda muito lenta, né? Muito lenta, é verdade. É, Expectativa. a gente percebe que temos alguns municípios, né, que estão realmente bem atrasados no cronograma. Enquanto outros conseguiram avançar, ou, né, a gente tem Sabe? alguns que também bem, bem devagar, bem É morosos. verdade. É. E aí, a gente está esperando o Kleber chegar, o Kleber aparecer aqui, tá? Para a gente conseguir Tá, conversar. João. Eu já mandei mensagem para Ok. ele, para ver se ele está É, on aqui, tudo mas jóia. por enquanto ele não chegou ainda. Mas, Eu não consegui ver todo mundo, ó. Rila Neve tá aqui. Ei, Rila, um abração. É, Tiago tá aqui, ó, de Fortaleza, viu? O noivo. O noivo hoje veio prestigiar. é mesmo, que bacana. Kleber chegou. Oi, Kleber, chegou. Gente, desculpe, viu? Não deu para ver todo mundo. Guilherme, foi meu aluno também, ó, tá aqui. Que bom. Davi, Davi, companheiro, né, de muitas estradas aí, né? pronto. Chegou ele. Agora o time está completo. Pronto, Alan. Ó, só faltou na definição dos currículos, né? Os bactinianos na história. Eu esqueci desse detalhe. Oi, Kleber, tudo bom? Boa noite. Como é que você está? Imagina, Oi, Alan, boa noite, Andresa. Satisfação imensa, imensa revê-los. eu também, muito, muito grande. Kleber, a Agora, com pergunta que todos fazem responsabilidade hoje. dobrada, sucesso da última conversa. Não, não é? Porque a primeira, né, resultou nessa, e a gente tem todo esse Exatamente. desafio. E, sabe, uma interação muito boa. O pessoal comentou realmente muito bem. Falou que a gente, né, assim, teve um bom diálogo, né, bem importante, bem pertinente. Então, a gente ficou E com esse clima aí de quero mais. e as percepções, né, do que aconteceu, do que Isso. acontece, né, no mundo, na esfera estadual, municipal, e o que a gente vê Aham, também, o que a gente vive na esfera federal. Uhum. perfeito. Kleber, a Uhum. pergunta que a gente faz hoje, né, é se você está vacinado. A gente, quando encontra com alguém, diz assim: e aí, você já está vacinado? E você, Kleber, como é que tá? Infelizmente, ainda não. Aqui na Ainda minha não. casa, aqui na minha casa somos em 5 pessoas, né? Que moramos eu, minha esposa, minha filha, meu genro e meu sobrinho. Então, meu Aham, sobrinho é jovem ainda, 24 anos, não. Mas minha esposa e minha filha, por serem diabéticas, elas já se vacinaram, inclusive foi ontem, né? Elas tomaram a primeira dose da Oxford AstraZeneca, se não me engano, não é isso? E o meu genro também, porque ele é PCD também, aí tomaram os três, né? Agora eu vou fazer uma brincadeira. Trambos tomaram ontem. não, E legal. eu e eu estou aguardando agora porque com a nossa inclusão, né, dos educadores no PNI, então a gente está aguardando o posicionamento em específico do município de Maxaranguape, né? Haja vista que é lá que desempenhamos a função. E trago aqui um dado novo, que hoje já foi solicitado, Alan, pela Secretaria de Educação em Maxaranguape, o número de professores e demais funcionários para que o município possa adequar. Ele, inclusive, deu uma justificativa que é plausível e é evidente, porque a gente vê isso no noticiário, que as doses elas não chegam em específico para o público,
elas vão chegando paulatinamente. Então, para não haver aglomeração e também para não haver aquela reclamação em que o município estabelece um cronograma e se chega à unidade de saúde e tem aglomeração ou não tem vacina suficiente, o município adotou a estratégia lá em Maxaranguape de adotar por unidade escolar. Então, ele está pedindo a demanda do número de pessoas a serem vacinadas para ir montando. Fica muito parecido com o critério que ele utilizou para fazermos o teste. Não é isso? Entendi. É isso aí, estou aguardando ansiosamente. Perfeito, é verdade. Estamos Todo mundo Você nessa também, expectativa. também. Mas eu só tomei a influenza até agora, né? Então estou no aguardo. Eu estou tentando agilizar, ver. Eu trabalho em Maxaranguape, mas eu moro aqui em São Gonçalo. Não na sede do município de São Gonçalo, mas digamos assim, no limite entre São Gonçalo e Natal, porque eu moro do lado que pertence a São Gonçalo, da Tomás Landim, da Avenida Tomás Landim. Certo? Aí eu vou ver se eu agilizo a influenza aqui na UBS próximo onde eu moro, para também já ganhar prazo, porque tem... Não é isso? Acho que amanhã pela manhã eu já vou ao posto para ver se eu consigo me imunizar para ganhar tempo à medida que em Maxaranguape for nos convocando. Verdade. Kleber, se eu fosse você, eu aguardaria um pouco da influenza, sabe? Porque eu acredito que não demora... Porque são 15 dias de intervalo, mas eu acredito que Maxaranguape não demore mais 15 dias para vacinar os professores. Então... então boa dica, Alan. Eu vou... É verdade. É melhor a gente ter uma gripezinha, não é isso? Se você acabar vacinando amanhã, se você vacinar amanhã, você vai ter que esperar 15 dias no mínimo. Então, assim, de repente, comece a vacinar semana que vem, aí você vai perder um pouco mais de tempo. Então, e só a gente vive num momento tão, assim, conturbado, que eu queria fazer um esclarecimento dessa minha brincadeira. É uma gripezinha de verdade, viu, gente? É verdade. Perfeito. Então, assim, Kleber, ontem eu fui, né, que eu perguntei a vocês dois se vocês se vacinaram. Ontem eu tive a oportunidade de me vacinar, porque, como alguns sabem, eu trabalho em 2 municípios distintos, eu pertenço a 2 redes, né, estaduais, eu pertenço à rede estadual da Paraíba e a do Rio Grande do Norte. E lá em Maxaranguape, eles conseguiram, na Paraíba, eles conseguiram adiantar a vacinação em relação aqui ao Rio Grande do Norte, né? E ontem eles começaram a vacinar os professores, e aí ontem eu tive a oportunidade de ir até lá e me vacinar com a vacina de Oxford. Então, você cometeu um ato falho, viu, Alan? Eu disse Maxaranguape, não foi? Exato. O amor é grande! Isso acontece direto, porque a gente falou só de Maxaranguape até agora. Mas eu fui até Mamanguape. Alan, é uma coincidência linguística, fonética muito interessante, né? Mamanguape. Olha, a Andressa tá até balbuciando aí, ó. Mamanguape e Maxaranguape, não é isso? Imagina você. Eu teria até dúvida de dizer, viu? Não, imagine vocês. Às vezes eu saio de uma escola, vou para outra no mesmo dia, nessa correria. E às vezes você sai com a chave ligada em um, aí daqui a pouco você chega no outro e diz, porque eu estou aqui. Aí confunde o nome e tudo, aí é aquela coisa. Mas foi isso, eu fui vacinado em Mamanguape, lá na Paraíba. Mas eu te entendo, Alan. Quando a gente está no IF, que a gente vai tentar fazer essa localização, também acontece isso. Mistura tudo, né? Então, mistura tudo. Mistura tudo. Quando eu tô ali em Pau do Ferro, aí o povo faz ali. Então, assim, eu já perdi até a referência que Pau do Ferro é longe. Pau dos Ferros é um caso interessante, né? Porque é mais rápido a gente chegar até a Europa, é mais rápido a gente chegar em Portugal num voo, do que chegar em Pau dos Ferros, né? Se fosse um antigo jardinense, eu ia te dizer, viu? Seria uma aventura. Tu saía daqui 10 da noite, talvez 10 da manhã você chegava lá. É isso mesmo. Mas é uma viagem legal. É sofrida, né? Por causa das condições do ônibus, né? Que a gente, daquele antigo jardinense, era bem sofrida, que a gente sabe. Mas é uma viagem bacana, a gente atravessa todo o estado, a gente vê toda a mudança de paisagem, né? E as características naturais do RM. Então é uma viagem interessante, quem puder. Eu digo que até hoje, se eu fechar o olho, eu sei quais são as cidades que a gente está passando até lá. Alô, Andressa, deixa eu só entrar um pouquinho nesse papo da geografia do Alto Oeste, porque isso me interessa. Eu estou pretendendo, quando
me vacinar e quando a pandemia assim nos permitir, fazer uma visita a Patu, entendeu? Porque Uau! É linda. enquanto criança, Andresa, eu fui muito a Juazeiro do Norte e era trajeto, entendeu? Para ir para o Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis. Eu acho aquilo ali fantástico. Aquilo tá. Se a gente pode ter uma memória coletiva individual, a memória do santuário está na minha, sabia? Muito magnífico. É maravilhoso. Pois é. Então, eu passava ali, ó, toda sexta-feira, né? E todo domingo, né? Então, assim, você viajava toda semana? Você viajava toda semana, Andressa? Eu vinha toda semana porque eu estudava aqui no final de semana. Essa especialização da FASEX de gestão pública era aos sábados. Então eu trabalhava lá a semana toda, saía às 10 da noite, chegava aqui de manhã, direto para a aula. Aí ficava o restante da aula e no domingo eu voltava. Então, Andressa, depois eu quero trocar figurinha para montar um roteiro para quando eu for, já que você tem uma experiência, viu? Te dou todas as dicas, até de encurtamento de caminho. Se é que existe. Mas é bacana assim, porque nosso estado é isso, né? Assim, é uma diversidade muito grande e a gente às vezes conhece outros estados, conhece outros lugares e às vezes não valoriza nosso Rio Grande do Norte, né? Então, nesse contexto, é bem interessante, Kleber. Vou só ressaltar que a Cachoeira do Pinga que tem lá em Porto Alegre não é em todo lugar que existe. Pois é. E a minha ideia, já que você tocou num ponto turístico assim e natural, Andrés, a minha ideia é ir na sexta para Patu, ficar lá e no sábado ir para Serra, para Martins ou para Porto Alegre, para... Não é isso? Perfeito. Bem pertinho. Vale a pena. Vale a pena. Concordo. Pois acho então, que ele vai fazer uma excursão. Deixa eu falar, uma excursão familiar, viu? Pronto, massa. Ótimo. Uma expedição pelo Rio Grande do Norte. Isso. Desbravando as rochas potiguares. Ótimo. Maravilha. Pois então, pessoal. Hoje a gente decidiu se reunir, ou nos reunir, né? Pensando em continuar aquele papo que a gente estava, né, semana atrás, sobre os desafios e as perspectivas, né, da educação nesse contexto pandêmico. E aí a gente falou muito, eu lembro bem que a gente conversou muito sobre, e acabamos desabafando muito, né, falando muito das dificuldades que a gente vinha enfrentando, o começo da pandemia, o quanto foi difícil a gente sair daquela realidade que a gente vivia e entrar no cenário da pandemia aí com um desafio gigante, muitas incertezas, né? Sem saber como iríamos alcançar nossos alunos. Então, a conversa girou muito nesse tom. E hoje a gente tem a proposta de conversar com vocês sobre o legado. O que é que vocês pensam sobre o legado da pandemia? Inicialmente, assim, para a gente começar a despertar esse papo, para a gente começar o start, o gatilho para esse papo. Andresa, o que é que você pensa do daqui para frente? Se é que a gente está vivendo aí, sei lá, um final de pandemia ainda, né? Que a gente realmente ainda não tem essa temporalidade, né? Se isso já está realmente chegando ao fim, porque a vacinação realmente está lenta, né? A gente ainda não tem isso palpável. Mas assim, pensando agora, o que é que você pensa para a educação no futuro? Alan, o que a gente tem percebido, né, nesse contexto, né, dessas mudanças e olhando para as realidades, né, dos outros países, né? Porque aqui a gente está meio que olha para o que o colega está fazendo, como está fazendo, qual a ferramenta que ele está utilizando, adapta para a nossa realidade, para a nossa disciplina. Então a gente está meio que reproduzindo os modelos, né? Então quando a gente olha um pouco fora, né, a gente percebe que já existia todo esse processo, né, de introdução na educação, desse processo da EAD, né, vamos chamar de EAD, né, essa educação mais voltada já para os locais onde as pessoas pudessem ter acesso. Então, eu acredito que o legado que fica, né, que ficará para nós, vai ser esse processo, né, de hibridização do ensino, né? Muita gente não gosta de falar desse assunto, mas até no próprio curso de GPP, né? Eu fui da primeira turma, então assim, eu fui da primeira turma e saí quase que na turma de Davi, né? Um pouquinho antes, mas voltei, né? Então assim, as disciplinas, já tinham disciplinas que estavam
com as partes delas já voltadas para a distância, né? Então, para o contexto já não remoto. No IF a gente chama assíncrono. A gente tem os momentos síncronos com o professor Sim. presencial Aham. e já tinha os horários. Eu acredito que lá ainda tenha, né? Principalmente algumas parcelas aí dos ateliês tinham esses momentos que eram assim. E já é uma tendência, né, do que vem dentro desse contexto que é mundial, né? Uma coisa que eu observo, né, eu não sou contra a hibridização, eu gosto muito desses novos processos, eu acho que tudo isso é válido, mas o que eu olho como profissional é como a gente está absorvendo isso, né, discutindo, para escolher a melhor forma como a gente vai adaptar. Né? Porque de uma hora para outra a gente foi, vamos dizer assim, transportado para esse digital. Mas a gente sabe que tudo isso é um processo ainda, Aham. né? É uma transformação. E as plataformas todas, né, estão aí, todas estão disponíveis, mas a gente sabe também que existe um volume, né? Um tráfego grande de pessoas, muitas vezes não suporta, cai. Então a gente precisa, né, de ter esse suporte e a gente também, né, conseguir fazer essa discussão de dentro desse híbrido, né, desse modelo híbrido, o que é que a gente vai conseguir implementar, né? E o que é que vai ser bom para cada escola, para cada segmento. Algumas não vão conseguir fazer isso com todas as disciplinas, né? Outros vão conseguir fazer eu acredito que, porque no IF a gente trata as disciplinas propedêuticas, né, que são as Uhum. disciplinas português, matemática, e a gente trata as disciplinas técnicas, né? Então, É. assim, eu acredito que nas disciplinas técnicas, até porque envolve laboratório, e até as propedêuticas que envolvem laboratório, esse híbrido pode ajudar de um certo modo, né, dentro dessa construção. Mas tem algumas práticas que são impossíveis, elas têm que ser presenciais. Então, não dá para a gente dizer assim que a gente vai voltar 100% para um modelo presencial, né? E ao mesmo tempo que 100% esse modelo será um modelo, né, totalmente à distância, né? Totalmente remoto. Aham. Então, eu acredito que o grande legado, né, será as instituições pararem seus processos, refletirem, analisarem o que isso trouxe de bom, o que é viável, né? Ah, se é viável hoje para a disciplina de português, vamos fazer com português. Ah, é viável para a disciplina de introdução à administração. Então, o que é que a gente também tem de material disponível, de artefatos, né? Porque a gente sabe que as TICs vão avançar. Tem um fato muito interessante que está para acontecer também aí, daqui nos próximos dias, né? Assim como a vacina está para chegar a qualquer momento, né? Mas é a questão da aprovação, né? E efetivação do leilão do 5G. E a gente viu dentro desse processo todo, né, de avanço das tecnologias e dos processos de telecomunicação, que tudo isso a gente vem sofrendo todo esse processo de transformação desde 95, né? Popularização dos Aham. computadores, o acesso celular, e isso só foi possível com a melhoria, né, o 3G, o 4G, que tudo isso expandiu. E a gente está no atraso, né? Então, assim, os especialistas dessa área dizem que a gente já está com 20 anos de atraso. Então, enquanto na China, há 5, 10 anos já se comprava e já se pagava através de QR Code, a gente veio efetivar praticamente isso agora. Então, eu acredito que na aprovação, né, desse leilão aí do 5G, aí a gente vai conseguir também, né, ter essas, vamos dizer assim, essas necessidades mais atendidas, internet de fato, né, mais conectada, e a gente vai poder já até se conectar, né, com o que vem aí de 6G, 7G, Aham. que já estão em estudo. Já estão sendo desenvolvidos, né? São tecnologias que estão já aí no Exato. gatilho. Gatilho. Então, assim, eu acredito que esse processo do híbrido vai ser um dos grandes legados, né? Aham. E para esse processo a gente vai ter a reinvenção, né? A reinovação de cada etapa, esse novo desenho, né? Até o próprio currículo, né? De cada curso, né? Que é ofertado, o currículo, a gente tem aí o BNCC, né? A Base Isso. Nacional Curricular, e tem todos esses processos, de certo modo, eles estão lá ditos, né? Já nas entrelinhas. E aí Verdade. falta a gente fazer
interpretação. Então, eu acredito que a gente precisa, né, do ponto de vista político, né, desses Kleber, documentos. você tem algo a complementar na contribuição que a Andressa conversou aí com a gente? Alan, Andresa foi assim extremamente cirúrgica quando ela fala na questão da hibridização, porque eu creio que esse é o principal legado. A pandemia ela veio acelerar um processo que já tinha dado um start há 5, 6 anos atrás, não é isso? Então ela veio acelerar e veio tornar a dinâmica do ensino totalmente, vou usar uma palavra assim bem simples, diferente daquela que nós estávamos acostumados. Eu lembro que na nossa fala anterior, a Andresa ressaltava que isso era mais evidente nos institutos federais, né? Dada a condição, dada a questão de independência orçamentária financeira até certo ponto, é claro, mas eu acho que isso digamos assim, como a gente diz no interior, é prego batido e ponta virada, não é isso? E então eu queria acrescentar nessa mesma linha duas coisas. E daí não são perspectivas, eu acho que são desafios. O desafio das redes, sobretudo as estaduais e as municipais, darem condições para que esse processo aconteça de uma forma mais a contento. Não é isso? Acho que semana passada foi veiculada uma notícia e eu creio que não seja fake news, e você pode dizer aqui para a gente que o estado da Paraíba está disponibilizando possivelmente algo em torno de R$ 3.000 para os professores comprarem notebooks. Não é isso? Então, veja só, isso é uma ferramenta indispensável. E eu fui ler um pouquinho e acho que além da compra do notebook, parece que tem um projeto de oferta de auxílio financeiro para os professores aumentarem os seus pacotes de dados ou aumentarem as suas conexões de internet via fibra óptica, enfim. Então, veja só, a gente tem duas realidades distintas a menos de, se a gente pegar a fronteira, a menos de 100 quilômetros, não é isso? Então, isso é um dos desafios, essa universalização das ferramentas e, como a Andresa falou também, das TICs serem, primeiro, digamos assim, ampliadas e aprimoradas dentro do contexto escolar, certo? E a outra perspectiva é também, eu acho que agora, mais do que nunca, é o treinamento dos nossos profissionais, viu, Alan? Acho que esses são os dois maiores desafios. Implementação econômica para dar viabilidade técnica e implementação econômica para dar suporte de treinamento para todas as pessoas que compõem a rede. Perfeito. Acho que você tocou num ponto importante, realmente, né? Que é o que a gente já comentou na outra live também. A realidade de cada rede, né, de cada sistema de educação, do IF é uma realidade, né? A gente tem a rede estadual e a rede municipal, que são outras realidades também. Até com relação à quantidade de alunos, né? A quantidade de professores inseridos nesse contexto. Então, cada uma realmente vai ter o seu desafio. E vai ter que haver um planejamento de acordo com esse perfil. Né? Tomara que os nossos, né, governantes, né, nossos gestores, eles consigam entender isso. Né? Eles consigam perceber a realidade que a gente está inserido, que eles estão inseridos, e conseguir adequá-las, para que a gente consiga ter um acesso, a gente consiga ter uma oferta digna, né, a contento, para que a gente consiga realmente incluir todos envolvidos no contexto da educação. Porque senão a gente vai ter agora uma desigualdade ainda mais discrepante, né? Que é algo que a pandemia, ao meu perceber, né, ao meu ponto de vista, é algo que a pandemia realmente escancarou. A questão da desigualdade, né? Do acesso à informação. A gente teve aqui, ó, as redes municipais, as redes estaduais, patinando literalmente para conseguir tocar o ensino remoto. E aí, enquanto as redes, né, privadas, elas conseguiram realmente se readequar muito rápido, porque elas tinham ali todo um sistema, né, técnico, profissional. Então, elas
e recursos disponíveis também, né? Mais rápido, eu acho, e conseguiram realmente tocar o... investimento consegue chegar mais rápido, né? Então, um investidor da educação privada, ele vai ao banco, ele pede o recurso, né? Ele Aham. consegue, através de um plano, ele consegue implementar e consegue contratar a pessoa e fazer isso num tempo mais curto, né? Quando a gente olha esse processo dentro do público, aí a gente precisa licitação, né, Kleber? Daí já vem a burocracia, né? Que faz Os parte, né? Então, entraves, né? Os entraves. os Os entraves. E, Alan e Andrés, eu gostaria de acrescentar um ponto a essa discussão, que é a visão do nosso aluno. Eu Uhum. creio que deve ocorrer também nos IFs, que é a realidade de Andresa, mas os nossos alunos também eles foram capazes de perceber que a tecnologia, desculpem, que eles tinham na palma da mão, ela também não é só suficiente, porque o aluno ele tinha tecnologia para acessar ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram, só que agora aquele aluno que realmente entendeu e entende que ele precisa ir além, ele vai ver que aquele, digamos, o smartphone que ele tem não é suficiente. Então, é uma outra coisa que a gente tem que pensar, porque eu acho que o estudante tem duas características e permanece tanto no ensino presencial, quer seja híbrido, quer seja apenas remoto. Aquele estudante que tem necessidade, que tem curiosidade, ele vai além. Então, eu creio que ele vai perceber essa necessidade de ampliação. E é necessário ter uma série de subsídios para isso. Porque não é só conosco, professores, mas sim com os estudantes também. A revolução ela vem para todo mundo, não é isso? Verdade. Exato. E outro ponto, Kleber, que eu também observo é o aluno ele consegue acompanhar pelo celular. E aí a gente sabe que vários estudos apontam essa dificuldade, o excesso da luminosidade na visão. Então, os problemas derivados disso aí a gente também não tem isso calculado, né? Verdade. O tempo, o excesso de leitura no celular, fazer prova no celular. Então, a gente não tem esse mapeamento do que vai vir, né? Então, a gente já tem essa grande preocupação. As Também. consequências sensoriais e motoras, a gente não tem domínio disso ainda, não é isso? É uma coisa muito recente, que já era estudado, mas dado ao ponto de vista de ele usar naquele ócio produtivo, mas não relacionado para o aprimoramento. Para ele passar 6 horas. A gente reclamava com o filho ou o sobrinho, porque passava 1 hora, 2 horas no celular. Verdade. E daí, na pandemia, olha a confusão, né? Na pandemia, você obrigou a ir para o celular para ele ficar lá 6 horas assistindo aula. Então, é assim, um choque. Né? E a gente não sabe o impacto disso, a gente já imaginava antes. Então, dermatologistas eles já afirmam, né, que a luz indireta já interfere na pele. Então, possivelmente, né, se já havia esses estudos, possivelmente essas crianças, os jovens, né, e os adultos, né, que também já estão no nível superior, que passaram também a ter essa demanda maior de uso de smartphone, ou até mesmo, né, dos seus tablets ou computadores, que ficaram ainda mais expostos aí. Possivelmente, né, se já existem esses estudos, né, que a pele fica mais desgastada, estressada, há indicadores de outras coisas. Então, isso já é percebido, né, também no mundo médico. E aí a gente Andresa, não... você toca num ponto aí que é interessante. Exposição. E não é só exposição à tecnologia. É a exposição que estamos agora, ela aumentada exponencialmente da nossa vida. Porque, por exemplo, a gente está falando agora, você da sua casa, eu da minha, eu da dele. Mas o mundo, a nossa casa está aberta para o mundo. Tá bem. Não é isso? Então, essa exposição tem um outro ponto que cabe ao Estado, e eu digo isso, o Estado enquanto nação, saber como é que isso vai ser regulamentado, cuidado, aprimorado do ponto de vista da segurança. Não é isso? E a gente está no ano. A gente abre porque a gente tem esse compromisso, né, com o aluno, com a escola, com a educação, os processos. É o INEP que não para calendário, a gente tem que formar o aluno, ele tem que concorrer à vaga para ele entrar na universidade. A universidade também está na mesma
roda, né? Então entra todo esse processo, né? E o aluno faz tudo isso de casa, do celular, do computador, e a gente sabe que a gente não pode negar a chance do aluno. Então a gente acaba abrindo, né, esses espaços todos, né, da nossa casa, da nossa vida, muitas vezes, né, desconfigurando todos os nossos horários, né? Principalmente a gente que tem DE, aí a resposta vem logo assim, sim, você é DE. Ok. Ok, mas a gente trabalha manhã, tarde e noite, a gente já antes já vinha fazendo isso. Quem nunca levou trabalho para casa do sábado e do domingo, né? Aquele velho bom domingo à tarde nublado e a gente corrigindo a atividade. E mas isso com a pandemia, eu percebo do ponto de vista desses efeitos, né? Enquanto profissional, eu percebo que piora muito, porque a gente fica naquele senso de que a gente não desliga do computador, não desliga do celular. Uma reunião acontece, vem outra seguida, que vem outra, e que já tem aula, e que você tem que preparar o material do dia seguinte, e que tem que corrigir a atividade para responder para o aluno. Então fica esse giro que a gente, quando dorme, acorda já é com o computador ligado. Ô, Andresa, e você falando isso, eu acho que tem que ter um alerta para a nossa classe. Esse discurso, ele tem que ser reverberado para acabar com essa, eu vou chamar aqui de um adjetivo bem básico, bem com essa bobagem do Ministério Público em dizer que nós, professores, não estamos trabalhando. Certo? Eu acho que o que você fala aí, isso deveria... É claro que a grande mídia ela não vai fazer isso porque isso não interessa, isso não vende jornal, isso não gera fofoca, isso não dá like, não é isso? Não dá curtida. Enfim, mas eu acho que a gente tem que tocar nesse ponto para a nossa categoria para que isso seja colocado. Já que a gente tem a abertura, que a gente use essa abertura, essa exposição ao nosso favor. Exato, porque se torna um ciclo, né? Parece que a gente não desliga nunca. Eu pessoalmente, né? Então, eu mando uma mensagem de WhatsApp para um colega. Eu já me peguei várias vezes sem dizer o oi ou sem dizer um bom dia ou uma boa tarde. Eu já vou direto no assunto. Às vezes eu ligo e eu já vou também direto no assunto. Então, essa ideia do que a gente está no hiperconectado e que a gente não faz a pausa. Então, a gente já incorpora e vai ficando. E isso é complicado também. É uma realidade muito acelerada, né? Que a gente depende de resultados, a gente depende de cronogramas que não param, Vamos lá, A vamos gente lá. está presente, mas trabalhando a transformação, né? No E dúvida. essa transformação. Muitas vezes os sistemas usados, né? Os sistemas que eu digo, os softwares usados, às vezes não ajudam, aí acaba comprometendo, né? Um desenvolvimento E de uma você tem que fazer atividade. né? Quando você está no finalzinho, aí cai, aí você tem que Então, repetir, começa de tudo novo. isso são tensões que a gente acaba vivendo, né? Que compromete realmente, como os meninos falaram, acho que foi Davi que comentou aí, sobre, né, que é a questão da saúde mental diante desse cenário. Pouca gente fala nisso, né? Ou o que se fala é muito num discurso muito vago, mas a gente não percebe, por exemplo, as redes, de um modo geral, trabalhando isso, pensando isso, entende? Dando um suporte para isso. Para isso, né? Como o Kleber falou, dentro do Instituto a gente tem essa característica, né, da gente ter essa rede mais, Mais vamos dizer, consolidada, né? fortificada, mais consolidada. Então, dentro do comitê, os psicólogos também criaram, né, uma rede de apoio, né, conversa da tarde, eu acho que é assim. E tem esse momento, né, que todo mundo compartilha, né? Faz aquela sessão terapia, né? Uhum. Então, na escola a gente tem médicos, mas eles são voltados para o atendimento dos alunos, Do né? estudante. Uhum. Então, procura exatamente tentar, né, amenizar também esses impactos para o aluno. Porque para o aluno também, então ele tem uma atividade, ele tem uma aula, ele acaba a aula, ele tem os momentos assíncronos, ele também fica hiperconectado. A aula não termina, né, no seu turno normal, ele continua fazendo suas atividades e ultra conectado também, sem fazer essa desconexão. Aí ele passa para o momento das práticas profissionais. Muitas vezes o trabalho também está remoto, né? A gente tem alguns alunos que fazem estágio remoto. Então, ele está, eu diria, não 24 horas, mas 16 horas aí no mínimo conectado. Com certeza. E
Esses impactos também do lado do professor, do aluno e do professor, eles precisam ser estudados, né? Esses efeitos do que a gente vai ter aí pela frente. Tiago falou aqui, Andresa, né, que eu acho que você viu o comentário dele, lembrando aí o quanto ele está conectado, o quanto ele usa o computador, né, que você compartilha essa realidade. Tiago usa muito, muito. Ele é programador, então ele usa muito. Cara, ele vive com isso, ele vive disso, né, na verdade, então. Mas é complicado. É Mas complicado. você acredita que ele ainda me põe regra? Ele que Ah, diz assim, desliga. é porque, Ele é faz, tá porque na hora. ele já tem esse hábito mais consolidado, talvez, né? Ele já tem isso na É, realidade profissional dele, já era algo que ele sabe, talvez ele mas consiga conviver um pouco melhor com isso, né? Talvez. um pouco E a mais. gente, Ele e a gente foi inserido ficou nisso, mais. a gente foi inserido nisso assim de sopetão, né? Então muitas vezes a gente acaba tentando dar conta e esquecendo de outra realidade e ali É, apegado, agarrado com o computador, com os notebooks da vida. exato. Ó, o Wellington Souza é meu primo. Ele mora em Alto do Rodrigues, ele é conselheiro tutelar. Então, eles conhecem bem aí a realidade das crianças, né? Ah, Desse legal. contexto da escola, do afastamento, essas dificuldades, né? Essa reintegração, volta para a sala, volta num formato híbrido. E aí eu acredito que também isso é um desafio muito grande, É, né? Que o Conselho Tutelar enfrenta, né? Para porque poder. assim, a gente acaba tendo uma realidade, eu acho que Kleber vai conseguir, você também, mas a nossa realidade do ensino básico é muito, às vezes as famílias, nesse contexto da pandemia, elas acabaram que não compreenderam muito o tempo voltado à educação, porque esse tempo era na escola, né? Só que agora os alunos, os filhos, né, estão ali, os jovens estão ali em casa o tempo todo, e aí parece que os pais responsáveis, de um modo geral, eles não conseguiram, em grande parte, conseguiram identificar, separar as coisas, né? Assim, dedicar um tempo, organizar, até porque realmente é muito difícil. E aí eu percebo muito o seguinte, ó, alunos que, por exemplo, são matriculados no turno da minha realidade, certo? Da escola estadual do ensino médio, um exemplo. A gente tem alunos que são matriculados no turno matutino, a gente propõe atividades, obviamente aulas, né, no matutino, e aí de vez em quando aparece um aluno dizendo, professor, eu não pude assistir hoje porque eu estava trabalhando, sabe? Então, Aham. assim, é uma Essa é a realidade que às realidade. vezes Uhum. É. Que às vezes acaba entrando também nesse jogo que a gente tem que ter jogo de cintura para conseguir lidar com essa situação, né? Então, tudo isso são pontos que devem ser pensados, né? Nessa realidade que nós estamos inseridos e talvez, né, vamos É. conseguir conviver aí um pouco mais à frente. Exato. Aí, Alan, eu falei, quando a gente olha para os outros países, como as coisas estão acontecendo lá, a gente sabe que muitos países têm uma renda maior do que a renda brasileira, têm Perfeito. condições de acesso, outras políticas, né, de acesso à educação, que são Uhum. feitas de forma diferente, né, do que aqui. Então, a gente observa que não dá para a gente copiar simplesmente o modelo de lá e a gente implantar aqui, não vai dar certo. Com certeza. Essa realidade do aluno trabalhador, a gente convive com isso das crianças. Uhum. Então, os pais saem para trabalhar, o filho fica com o irmão menor. Então, ali não, as pessoas não olham para isso como um trabalho, mas ele não, muitas vezes não consegue estudar porque está olhando o irmão. Às vezes é um, dois, três irmãos. Isso. E ele se torna o responsável por aquilo ali. Então, qual o momento qualitativo do estudo dele, né? Uhum. E a casa, às vezes, é muito pequena, tem barulho, criança faz barulho. Então, Faz. assim, às vezes a gente tá aqui, aí o Tiago sofreu, né? Às vezes que ele tá aqui, aí passa o carro do ovo, né? Ele tá lá concentrado, trabalhando numa reunião, é o carro do ovo. Então, Olha, eu tive, isso é... eu Oi. tive um relato, né, numa reunião com os pais aí, de uma das escolas que eu trabalho, e o relato, por exemplo, de uma mãe foi que ela tem um filho, né, que era nosso aluno, e outro que tem transtorno do autismo, né, do espectro autista. E aí, esse filho que tem esse transtorno, ele é muito inquieto e acabava tirando a concentração do irmão durante as aulas. Então, a casa pequena, ele não conseguia ter um ambiente de um quarto, porque o irmão ficava batendo às vezes fechava a porta do quarto para o irmão ter a aula, a tranquilidade da aula, mas o irmão não entende isso, vai bater, sabe? Então, essa realidade realmente é muito presente É. né, na nossa realidade. É bem Nos complicado. Então, Kleber, livros de aluno.
se a gente poderia falar em lições, Kleber, dessa pandemia, você acha que a gente tem lições deixadas pela pandemia? Rapaz, Alan, é hard sua pergunta, viu? Mas eu acho que a gente tem diversas, inúmeras lições. Mas vamos falar aqui sobre a educação. A lição que deixa para a gente da educação é que, mais do que nunca, a gente precisa ter resiliência. Entendeu? Encarar as coisas de frente. Porque tudo isso que a gente falou, a gente pode dizer que são circunstâncias e situações novas, mas que vêm a se somar a circunstâncias e situações antigas, bem antigas, da educação brasileira, entendeu? Então, eu acho que é isso aí. E de outras coisas, assim, lição o quê? A gente não pode deixar de falar que a gente conversou aqui há mais ou menos um mês, não foi isso? Isso. Mais ou menos. Estava sendo instalada a CPI da Covid, não é isso? A gente já estava, digamos assim, com raiva, escandalizado com o que a gente via de notícia superficial da imprensa. E quando a gente começou a ver o porquê e como a gente chegou na situação em que a gente está hoje, isso é mais uma... isso que você pergunta é uma lição. Para mostrar para a gente que a gente deve ser forte para ser capaz de entender isso. Entendeu? Porque a gente percebe que foram 53 pedidos para o governo brasileiro. Na verdade, eu refaço. Foram 53 ofertas de compras pedindo para que o governo brasileiro comprasse vacina e simplesmente ela foi esquecida. Teve um depoente que disse que o Brasil teria tido a condição de ter sido o país pioneiro para ter começado a vacinação lá em dezembro. Então, isso aí é uma outra lição. Eu não vou aqui entrar no viés político, porque essa também não é a nossa conversa, mas isso serve de reflexão, entendeu? Então, acho que a lição é essa. Uma das lições que deixa, eu acho que é mais forte, é que, mais do que nunca, nós, educadores, precisamos mais ainda ser resilientes, dada a essa situação, essa dificuldade que a gente está enfrentando. Por quê? Vocês falavam aí da condição para estudar, digamos assim. Ontem eu tive um exemplo assim bem interessante. Eu estava Perdão, ontem foi terça? Terça. Com essa coisa a gente perde até a noção de tempo, né? Eu digo que todo dia é segunda-feira. Tadinha da segunda-feira, não é isso? Então eu estava na clínica ontem esperando para a minha filha ser atendida e chega uma família. Pela configuração era a avó, a mãe e um casal de filhos. E o casal de filhos chegava com o celular. A menina mais velha estava vendo um vídeo e o menino mais novo, ele, pelo que a gente ouve, porque ele estava sem fone de ouvido, ele estava numa aula, entendeu? Porque a gente notava que a professora explicava e falava. Aí eu fiquei assim me perguntando, e agora com o que vocês trouxeram aí, qual a condição? Veja só, a família era obrigada a estar lá no médico, talvez não tivesse ninguém para ficar em casa com a criança tem que vir acompanhando. Então, onde está essa questão do que a Andressa colocou? Do poder de concentração e da questão do acomodar-se para estudar. E isso é uma coisa que é muito mínima, dada a outras realidades. A gente que vive num espaço de 4x4 e são 5, 6 pessoas, não é isso? Que não tem acústica, que não tem iluminação, enfim, uma série de coisas. Então, isso só agrava, volto a dizer, questões que eram antigas e que agora são novas questões e que a gente vai ter que aprender uns com os outros a não conviver, porque conviver com isso não é bom. A lutar para que essa realidade ela seja paulatinamente mudada, já que a gente não consegue uma mudança substancial a curto prazo. Kleber, e a Josi até comentou aqui, agora que eu consegui ver, agora consegui levantar aqui os comentários.
tem um caso com família, casos de famílias com um aparelho de celular para o uso de 3 pessoas. Olha, Então, imagina se os 3 estudam pela manhã. exato, Andresa. Josi é minha Outra turma. prima, ela é professora da rede municipal lá em Russas, ela é da educação infantil. Então, assim, Conhece pronto, o Ceará é tido como né, um case de sucesso com relação à educação. Ela fala bem assim dos processos que são implementados na educação, inclusive de Russas mesmo, a gente troca figurinha, né? E de vez em quando ela fala de algumas atitudes, né, implementos que são adotados lá na rede municipal, que são realmente legais. Mas aí você entende a dificuldade que não é suficiente, muitas vezes, você ter todo um aparato, às vezes, burocrático, né, um aparato de suporte profissional, pedagógico, mas quando você não tem ali três crianças, por exemplo, na educação infantil, porque isso é muito comum, você ter ali crianças de 3, de 4, de 5 anos, que estão ali, né, numa casa, numa residência que tem um celular. Como é que essas crianças conseguem aprender? Como é que elas conseguem ter acesso à educação dessa forma, né? Então, é um caso bem complexo da gente pensar e saber como é o que a gente está falando. Como é que o Estado vai conseguir responder a isso, né? Como é que ele vai conseguir dar o suporte necessário para essa criança ou essas crianças, para essa família? Então, é bem E aí, bem como importante. conecta, né, com essa realidade do internacional, né? Então, lá fora, nos outros países, as famílias têm acesso a equipamentos melhores, né? Inclusive do que o que a gente já tem aqui. Eles têm... eu estava vendo algumas publicações, né? E o maior número que a gente percebe quando a gente está pesquisando aí, a gente sabe que o maior número está em inglês, né? Então, assim, o que está traduzido para o português, a gente tem aí 10 a 20% do que está traduzido. Mas tem muita coisa que a gente não consegue nem dar conta das novidades tecnológicas, né? Do que tem nas TICs, das formas como a gente pode agir e atuar. E a gente vai se reinventando aqui, né? Como a gente, a partir do que a gente já tem. Ah, chegou o WhatsApp, aí eu boto lá um chamamento para os alunos no grupo. Ah, eu aprendi a usar o Kahoot, né? Aí o Tom. Então, assim, os colegas já começam a mandar, fazer aqueles microvídeos, né? Grava a voz, põe o vídeo lá com animação. Porque até isso, né, gasta um tempo gigante. Eu não sei se é porque sou eu, Pois é. mas uma animação dessa é uma tarde inteira que Alan tem e que Andresa, fazer. você comenta uma outra coisa que surge como legado. Apesar já de existir há muito tempo, mas o maior acesso ao Meet, ao Zoom, a aula ou qualquer outro tipo de conversação por videoconferência, isso é um legado, entendeu? legal. Não é isso? Porque Sim. isso, eu creio que isso vivia restrito ao alto mundo corporativo, digamos assim. Eu confesso que eu achava que isso só funcionava via Skype. Eu acho que, entendeu? Como eu trabalhei em banco, então assim, eu vivi as reuniões, as conferências, né? A gente chamava de conferência. Então, vamos ali para videoconferência. Ou Então, seja, foram criados outros gêneros agora, né, Andresa? outros gêneros, exato. Então, esses novos gêneros, né? Então, foram a figura da conferência onde o chefe ou o grupo de chefes ficavam, tipo, Fortaleza, né? A sede do Banco Nordeste é em Fortaleza, então eles ficavam lá passando as instruções e a reunião para a gente que estava aqui, mas tipo, não existia muita interação na videoconferência, né? Era mais unilateral. E aí a gente observa que quando criaram essas salas, as possibilidades de a gente participar, de interagir, e foi evoluindo para os Meet, o Meet, o próprio Teams, né? E tantas outras, né? Outro dia o professor Karnal estava comentando que tem 34 tipos, né? No celular dele, ele acha que tem até mais. Eu disse, gente, se não botar uma senha só, eu já me esqueci quando chegasse na 10ª. Eu esqueço também, muito fácil. Porque imagina só, 34 tipos, formas de você se conectar. E daí você faz um curso que é na Zoom, aí você vai dar uma aula que é no Meet e você vai para uma reunião que é no Teams. Então, só aí a quantidade de recursos que antes a gente não tinha nem ideia e não dominava, que a gente passou a dominar.
Não 100%, né? Porque eu não conheço todos os recursos, né, que tem lá, mas assim, acho que a gente passou a utilizar, né? Então, eu acho que também isso para os professores, para as formas da gente perceber que não necessariamente a gente precisa ter uma sala, um auditório lotado para tomar decisões, mas que isso pode acontecer também, né, nesse mundo remoto aí, para agilizar as Andresa, atividades. e isso é crucial, sabe para quê? Para o futuro da nossa profissão, certo? Ontem Exato. eu comentava com o Sid Clay, que é um colega em comum da escola meu de Alan, e ele falava sobre isso. Por exemplo, essas disciplinas propedêuticas, e não todas, mas elas podem, por exemplo, serem armazenadas em um provedor e o aluno acompanhar lá a videoaula e não precisar mais dessa mediação, digamos assim. É claro que isso vai levar um tempo, mas eu coloco isso aqui como também um ponto de reflexão para a gente, certo? Por quê? Porque se a gente tem isso, o aluno ele tem acesso. E se a gente tem condições de depois aferir o conhecimento do aluno, então a figura do professor em determinados momentos, que se muito tempo achava que não estava em xeque, eu acredito, eu não estou sendo aqui pessimista, nem estou querendo aqui fazer levantar um dado alarmante, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso. Entendeu, Andresa? Eu acho que esse processo ainda é um processo, eu vejo ele como mais longo prazo. Eu acho que Não, ainda não é tão imediato. concordo, É, concordo. porque, principalmente, né, eu acho que nos países em desenvolvimento, né, a gente vai ter isso um pouco mais lento, até por conta dos abismos sociais, né? Ao mesmo tempo que a gente concorda, né, e adere a esse movimento do digital, de dar acesso, né? Aí a gente encontra também ao mesmo tempo essa dificuldade, né, da casa, do aparelho, do ter acesso, né, do como esse aluno vai estudar qualitativamente. E o professor, o aluno vai ter essa aula lá gravada, mas aquele momento da dúvida, de compartilhar, de reescrever um texto, então isso assim não vai sair, né? Então a gente precisa, eu acho que redefinir os nossos papéis, é como é que a gente atua. Eu acho que esse processo é muito demorado para a gente pensar que a figura do professor vai ser assim, extinta num cenário assim bem Andresa, Matrix. possivelmente seremos salvos pelo sócio-interativismo, viu? Pois é. É verdade. Então, que é uma coisa até que eu tinha pensado aqui para a gente conversar. Qual seria o papel do professor nesse futuro, né? Como é que vocês percebem isso? O que é que vocês acham que a Aí gente a vai... Alan coloca cada pergunta Não, difícil, são mas eu gosto. Andresa e Cléber, são coisas que a gente vai pensando assim, como se Eu a gente estou me tivesse, sentindo aqui, sabe como como se que, a gente, André? como se a De gente frente tivesse, para Roberto Dávila. não, 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 a gente pensa assim, como se a gente estivesse pensando alto. A gente vai conversando aqui como se a gente estivesse pensando alto, tá entendendo? Tipo assim, devagando Exato. mesmo, sabe? É porque a gente realmente não tem resposta para nada, e são muitas as incertezas. Mas como será que a gente vai encarar? Porque assim, eu percebo, e pelo que a gente lê, né, também alguns textos, alguns especialistas aí, tá, alguns estudiosos, que percebeu realmente nesse momento a falta que o contato social faz, e o contato, a proximidade entre a relação estabelecida entre professor e aluno. E em vários momentos, antes da pandemia, se cogitava Entre essa aluno e aluno. E entre entre aluno e aluno. aluno e aluno, que é extremamente importante, não é? Assim, você sai de uma realidade do seu âmbito familiar e você vai socializar com pessoas de outras realidades, né? Com outras características familiares, com outros processos que estão envolvidos. Então, isso tudo é muito importante, você vivenciar, né? De outras religiões, né? Outra forma de pensar o mundo, que conhece outras Cultura, realidades. valor, né? Então, tudo isso é importante. A gente conversa muito que essa questão de você conviver com outras pessoas, você abre seu leque, né? De conhecimento, de perspectivas. Né? Uma pessoa, quando ela convive com outras, né? Que tem realidade diferente, isso é muito importante. Então, todo esse contexto, né? E Da é uma sociedade. relação, né?
de influência, de valores, porque a Sim, partir do momento que eu trago todos os meus valores, né, e meus princípios para aquele lugar, tanto eu influencio o lugar, como eu também sou influenciada por ele. Então, perfeito. pronto, a cultura, eu falo muito isso nas disciplinas de gestão de pessoas. Eu digo, Aham, gente, quando você vai participar de um processo seletivo, tente conhecer quais são os valores da empresa. Imagina que você discorda de todos eles, né? E você vai fazer uma seleção. Você até está apto, a sua capacitação está altíssima e você corresponde à expectativa, né, qualitativa lá do que se espera. E você chega lá e o teu valor vai entrar em conflito, então você não vai conseguir continuar. Então uhum. é interessante também a gente perceber que esse movimento, né, é legal a gente ver trazer, importar essas culturas todas, né? Mas no movimento do dia a dia, a gente faz isso, né? Então a gente tem valores que a gente carrega e que a gente influencia o colega, que, né, que a gente mostra a realidade, onde a gente promove tanto a universalização, né, desses valores, ao mesmo tempo como a gente promove também o espaço da diversidade, da aceitação, né, desse movimento que a gente sabe que exige a vida em comunidade, a vida em coletivo. Pois é, Não é porque eu estou dentro da escola que eu estou dentro do muro. Pelo contrário, o que a gente mais quer é quebrar os muros. é verdade. Andresa e Alan, eu acho que nesse viés do que você fala, Andresa, a gente tem que exercitar mais ainda o nosso dom de aprendente, entendeu? Exato. É, porque esse é o maior desafio. Se a Perfeito. gente, enquanto professor, a gente aprende todo dia, e a gente aprende em diversos contextos, em diversas situações, com diversos públicos diferentes, não é isso? Porque a gente tem a troca com nossos pares, a gente tem a troca com nossos alunos, a gente tem a troca com pais de alunos, com os nossos familiares. Então, mais do que nunca, a gente tem que exercitar essa questão do aprender contínuo. E eu lembro aqui de Rubem Alves, não lembro o título dele, mas é uma fala que ele diz assim que houve muito por aí propaganda de cursos de oratória. E ele nunca ouviu um curso de escutatória. Então, nesse momento que a gente tem que exercitar esse viés de aprender, como você ressalta aí, porque a gente também influencia o outro diretamente, então exercitar esse poder de ouvir o outro. Eu acho que isso é o papel do Hoje, professor. esse contexto da pandemia, as pessoas passaram a utilizar muito as palavras empatia, né? Então, eu vi muito as pessoas colocando, empatia, empatia, empatia. Eu disse, gente, vamos para o sentido, né? Eu adoro a semântica, né? Então, vamos lá na empatia. Colocar no lugar do outro. Mas a gente viu isso acontecer aqui nas redes sociais. Vamos lá na prática, né? Quanto que eu ajudei um colega a terminar uma atividade da matemática? Ensinando, não passando a resposta completa, Sim, mas de fato ensinando. Quantas vezes eu repeti o exercício com o aluno? Quantas vezes eu tive contato com esse aluno para entender o processo que ele estava passando durante essa pandemia? Então, são esses processos qualitativos, né, que a palavra empatia carrega tanto e que a gente, né, só rotula empatia, rotula gratidão e tchau. Ei, gente, gratidão, tchau. Não, O peraí, André vamos exercer. e vai além, porque não é só colocar-se no lugar do outro, é sentir o que o outro também sente. Não é isso? Uhum. Porque Isso é o que vai provocar a transformação, né? Porque exatamente, porque colocar no lugar do outro com essa pandemia, ela ficou meio que no lugar comum, digamos assim. Então todo, a gente precisa ir no além disso, né? é. Até com as dores, né, Kleber? Porque quando você percebe que faleceu alguém da sua família, né? E alguém vem te dar uma notícia, né, da escola, aí diz, faleceu fulano, aí, faleceu um parente meu. Então, assim, você vai falando, é meio que até a dor do outro, a gente quer tornar a dor dele menor, porque a minha é mais recente do que a dor dele. Então, a sua já é passada, a minha é presente. Então, tem um pouco disso, né, dentro desse processo, né? E aí a gente pega esse processo e replica para os demais. Bota lá na educação, né? Quantas
há quantos alunos estão sofrendo porque não conseguem terminar uma determinada atividade, não consegue o retorno, não consegue o apoio de um colega, ou tem vergonha, né? Quantas vezes a gente sabe que um aluno ele tem vergonha de dizer que não sabe? E uma coisa que eu sempre digo, nas salas de aulas que eu entro, gente, a gente está aqui para errar. Esse é o lugar do erro. Porque se a gente não errar aqui, a gente vai errar onde? Né? Aqui cabe o erro, cabe a gente corrigir, porque aqui é o espaço da aprendizagem. Porque se a gente não mostra as possibilidades de aprendizagem, isso vai ficar difícil lá fora, né? No Você está mercado. tratando de uma outra palavrinha, Andressa, de humildade, não é isso? Ser humilde. Porque é importante pensar que muitas vezes, nisso que a Andressa fala, né, do espaço de errar também, é que a competitividade que a gente vive, né, acaba impondo para a gente, e né, para os alunos que são jovens e são muito influenciados ainda nisso, porque também são cobrados muitas vezes por suas famílias, né, que às vezes por resultados, né, por notas 10, né, por boletins perfeitos, que muitas famílias também acabam cobrando isso, e muitas vezes isso não é saudável, né, isso não vai trazer... que custo vai ter esse resultado? Talvez até aconteça o resultado, né? Andresa, e quando você falava de morte, eu lembrava aí que a gente está na triste casa de 500 mil de pessoas, não é isso? Muito próximo. Isso, se 500 mil de pessoas se conseguiu contar, porque tem as outras que a gente não conseguiu, não é isso? Aí eu fico imaginando, e a gente teve famílias que foram embora inteiras, não é isso? Então, isso eu fico até assim, sem palavras para poder... Porque é muito triste, muito, 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 muito triste. Uma realidade assim, deprimente. Ó, e é nesse contexto. Ó, imagina você, é nesse contexto. Eu tenho por exemplo, recentemente, domingo, faleceu um amigo, né, um companheiro de profissão, ele trabalhou comigo lá em Mamanguape. E aí, professor da rede estadual, cara assim, fantástico, um excelente profissional, uma pessoa também no coração gigante, e ele faleceu domingo. Aí você imagina, a partir de, por exemplo, ele faleceu domingo, a partir de agora, como é que essa escola vai tocar o barco? Como é que vai ser daqui para frente para essa escola trabalhar? Né? Para os alunos envolvidos, para os professores que estão envolvidos, para toda a rede, né, daquela escola. Como é que será? Aí, mas o sistema, ele coloca que a gente precisa tocar o barco, a gente vai ter que caminhar, entende? E aí, como a Andressa falou, a dor vai sendo escanteada, ela vai sendo renegada, sabe? Então, assim, e aí aquela pessoa, ela não é só um profissional, ela era uma pessoa que estudou na escola, por exemplo, para você ver como é que as coisas são. Ela hoje era profissional, né, da escola, ela tinha estudado lá quando jovem, né? Boa parte, Mamanguape, a gente sabe, é uma cidade ali, um município que tem 60 mil habitantes, então, assim, é pequeno, todo mundo se conhece, muita gente se conhece. Professores que eram companheiros dele hoje de trabalho foram professores dele. Então, assim, é uma rede de sentimentos, né, de relações que são estabelecidas ali, que foram quebradas. E houve uma ruptura, assim, rápida, né? E aí? Como é que a gente trata isso? E aí, qual é o suporte que a gente tem para conseguir encarar isso? Alan, isso é também um desafio lá acho, da segunda pergunta que você perguntava para a gente. Isso, eu acho que do ponto de vista humano, esse é o maior, eu creio. Lidar com essa situação, não é isso? Perfeito. E quando você lida isso com o aluno, a família do aluno. Pois é. Né? Quando o aluno também está doente, então são todos esses contextos, né? Ah, eu cuidei da minha mãe, eu peguei Covid e eu agora estou doente. Então, aí quando tem a cura da mãe, ele já se sente alentado, porque ele cumpriu com o papel dele, da mãe ter ficado curada. Mas, ao mesmo tempo, ele já diz, professora, vou te dando acompanhamento, né? Então, o médico dá um atestado de 10 dias inicialmente, né? Aí, quando chega no prazo, ele tem que sair, né? Se expor.
e às vezes a doença está pior, e aí às vezes ele nem consegue chegar ao médico, e então tem tudo isso que é partilhado. E nesse momento a gente não é só professor, né? É apoiador, é um escutador, é um escutador, apesar das vezes a gente nem ter a resposta, às vezes a gente também está com a mesma Então, doença, é né? como eu Na estava. semana que eu tive a Covid, vários alunos tiveram, então assim, gente, estou igual. Então, Andresa, E não é ó, imagine, você isso tudo. colocou um exemplo de um estudante que tratou da mãe que estava, pegou, digamos, eu não sei de quem é, mas digamos, os dois estão vivos. E quando acontece de um morrer, e como é que você vai lidar com isso, por exemplo? Ou eu contaminei a minha mãe, que morreu, ou a mãe que contaminou um filho que morreu, enfim. Porque isso não é detalhado, mas a gente sabe que acontece. Há essa possibilidade. Então, como lidar com essa dor ampliada, com essa, digamos assim, uma caixa de ressonância amplificada ao extremo? Eu Como acho que lidar, tudo porque isso. muitas vezes parte assim para o sentimento da culpa. Se eu não tivesse contaminado, se não é isso? É um diálogo que a gente é, também vai ter, a gente vai dificuldade ter de também enfrentar. que lidar com isso aí, com essa questão. Se a gente, É. porque tem um detalhe, a gente ainda não voltou para a escola para a gente conhecer todas essas histórias, porque isso vai acontecer. Quando tiver um certo número de estudantes dentro da escola, as histórias elas vão vir à tona, porque muitas delas estão resguardadas em seus seios familiares. Mas quando a gente chegar à escola, muitas dessas histórias virão à tona. E os Muito. impactos, é isso que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Esse impacto do que isso vai gerar, porque a aprendizagem ela vai estar impactada, né? Psicologicamente, ele está atrelado a uma dor, onde ele tem que também amortizar essa dor para dar continuidade. E o Claro. processo que o professor vai ter que fazer em dobro, né? O aluno tem que ser acompanhado, né? A gente tem que ter um monitoramento, ver até onde ele aguenta o desafio, né? Se aquele momento é o momento do desafio. E eu acredito que na rede federal, a gente, como a gente tem o apoio também dos psicólogos, a gente tem esse suporte, né? Por mais que a gente saiba já fazer alguma coisa, alentar ou mostrar algum caminho pelas experiências que a gente já teve, mas a gente fica mais crítico, vamos tratar com psicólogo, então vamos chamar aqui, vamos fazer um coletivo com toda a turma. E aí eu acho que é no processo onde a gente vai gerar empatia, né? Quando a gente compartilha a dor com toda a turma e trata todo mundo. E aí eu acho que é um processo, mas a gente vai demandar muito também da psicologia, né? Então a gente vai sempre Muito. demandando uma outra categoria. Pois é. Olha, se é uma coisa que eu acho que a gente precisaria ter como lição, não é como lição, não, é como meta, como possibilidade para um futuro, era que a gente tivesse realmente um programa de apoio psicológico, realmente com profissionais capacitados, direcionados às escolas, voltados especificamente às escolas, de forma que os alunos tivessem um acesso desse suporte de forma facilitada. A realidade do IF, né, ele já tem os profissionais, cada campus tem seu profissional, lá da psicologia, tem seus assistentes sociais. Eu acredito que isso seria extremamente importante que as redes estaduais e as redes municipais implementassem para dar esse suporte nessa volta às aulas, porque vai ser muito complicado. Assim, vai ser uma coisa assim bem tensa, bem difícil, de Alan, compartilhar esses você, sentimentos. você Pode e a falar. Andresa traz algo que eu levantei na nossa primeira reunião, da necessidade das escolas terem equipe multidisciplinares para lidar com isso. Porque se Perfeito. precisava para os problemas antigos, para os problemas novos que virão, muito mais. Não é isso? Pois é, porque assim, já existem problemas, porque eu costumo dizer o seguinte, ó, a realidade social, né, a nossa sociedade, ela se reflete dentro da escola, dos muros da escola, das escolas de modo geral. Todos os problemas que existem na sociedade como um todo, elas acabam aparecendo dentro da escola, né? E aí a gente tem diversos problemas, diversos, como, sei lá, família com casos de alcoolismo, uso de drogas, separação de pais, que muitas vezes as crianças sofrem com isso, né? Agressão, né? Familiar mesmo. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa ter a noção de que acontece na escola e que
vai se juntar, vai se somar a uma série de outros agravantes que estão vindo agora com a realidade da pandemia, né? Então, assim, tudo isso faz com que a gente pense, ou pelo menos deveria pensar, em um contexto de um suporte maior para que a gente consiga compensar, né? Ou enfrentar um pouco dessa realidade. Mitigar, né? Fazer ações de enfrentamento para a gente De mitigar esse. enfrentamento. Isso. Então, eu não sei se vocês têm a noção, assim, se é um sentimento que vocês tinham antes, mas eu tinha um sentimento, nos últimos anos, assim, de que, por exemplo, a ideia que se tinha era de que iríamos suprimir os professores, de modo geral, a gente ia ter hologramas, tá? Ambientes aí com tipo assim, videoaulas, ia colocar uma sala, projetar essas aulas, ou os alunos iam ter aula em casa, mas eu tinha essa ideia de que, assim, o diálogo que se tinha, porque a tecnologia ia chegar, e essa tecnologia ia trazer aí, né, a oportunidade de ter holograma, e, por exemplo, um holograma meu, um exemplo, um holograma de um professor de geografia, ele ia estar ali presente em várias salas de aula, né, e isso ia reduzir a participação do professor. Essa, eu acho, era um sentimento que eu tinha antes da pandemia, antes desse distanciamento social, né, da suspensão das aulas presenciais. E aí, com a realidade batendo a porta, a gente percebe que a realidade realmente é completamente diferente. E o professor é uma ferramenta extremamente importante e necessária nesse contexto. Sem o professor, nesse Além desse processo. contar que essa tecnologia é muito cara, né? Então, assim, é Muito. uma tecnologia caríssima. Então, a gente não teria como implantar isso, né? O Uhum. Alan e a Andresa, aí até ao contrário, ia deixar de existir a figura do professor, que de certa forma é um psicólogo, e teria que se ter uma demanda de psicólogo muito maior do que se tem hoje. Não é isso? É verdade. Não é Vai isso? correr todo mundo para a segunda graduação, psicologia. Porque a gente, como a Andressa colocou, a gente vai ter que se preparar para escutar isso. Então a gente vai exercer como nunca esse lado de psicólogo. Não aqui dizendo que nós somos isso, mas que a gente recebe essa demanda dentro das salas de aula, dentro dos A muros gente da escola. sabia, só que em Ó, outro ponto, né? Outro foco em outro aspecto, não é isso? só para não deixar passar aqui um comentário aqui que minha tia fez, assim, reforçando essa realidade bem difícil que a gente vive, de que ela comentou, né, e compartilhou aí um caso de que uma escola lá de Açu, essa semana, 3 dias consecutivos, publicou nas suas redes sociais nota de pesar de mães de alunos. Então, imagina só, 3 dias consecutivos, né, 3 alunos dessa escola perderam suas mães. Então, o quanto isso vai ser difícil, o quanto isso é difícil para essa escola. Mas a educação tem que continuar, né? A escola tem que continuar. Todos os outros processos, né? Então, no Vale do Açu, né, essa semana, foi uma semana também bem difícil, não só para as mães, né? As escolas também perderam 2 grandes professoras. Carnaubais perdeu uma professora, ela já vinha internada há algum tempo. Eu não a conhecia, ela foi professora da minha prima, e minha prima falou assim, morreram 2 professoras minhas no mesmo dia. E aí eu fui e perguntei, né? E coincidentemente um colega já tinha passado para mim o pôster da que tinha falecido em Panguaçu. Então Uhum. você tem um professor que falece em Panguaçu, você tem um professor que falece em Carnaubais e você está ali no meio em Alto Rodrigues e foi aluno dos 2. Então Uhum. assim, espaço dessa escola de dizer vou voltar e são 2 professores, 2 referências para essa aluna que deixa de existir. Então, quantas outras pessoas foram alunos dessas 2 professoras que faleceram no mesmo dia nessas 2 cidades vizinhas, né? Então, isso é muito difícil, né, para resgatar, né? E você, ao mesmo tempo, aí você está ali do lado, em Açu, você tem 3 dias seguidos, um dia atrás do outro, um falecimento de uma mãe, da outra mãe, da outra mãe. É um É processo complicado. bem difícil. Talvez a gente tenha que olhar também para esses processos internacionais para ver como lá fora eles estão lidando também com essas dificuldades, né? Porque eu acredito que isso também é um desafio. Claro que lá eles tiveram um percentual bem menor, né? A gente sabe que o número de mortes acabou sendo maior aqui, né?
dos maiores aqui, né? Não foi só aqui, mas dos maiores aqui, e que a vacina, né, de certo modo, apesar da gente saber que a efetividade não é máxima, mas que lá isso chegou antes, né, que as pessoas puderam ter esse sossego psicológico, vamos chamar assim, né, anterior, e que eles puderam repensar, né, e ao mesmo tempo acalentar essas pessoas para que elas pudessem ser reinseridas, né, dentro desse processo onde a educação não pode parar, a aula não para, a economia não para. E aí a gente vai lá para o Menestrel, né, que diz que não importa quantos pedaços o coração foi partido, né, ninguém vai parar para colar com você. Então, a gente tem esses olhares para esse processo e a gente olha para tudo isso, né? E a gente está dentro desse processo. A Eu gente não fico me sabe. perguntando, sabe o quê, Andresa? Shakespeare escrevendo o Menestrel nos dias de hoje. O que é que ele não diria? Seria pesado, viu? Porque eu já acho pesado. Não, é claro! Muito! É. Pois é. Então, pessoal, acho que a gente vem conversando, é como a gente está falando, a gente está pensando alto, né? A gente está refletindo, a gente está comentando perspectivas, a gente está comentando assim um pouco da nossa percepção. Cada um tem sua percepção, de repente vai vir outra pessoa aqui, vai ter outra percepção. Mas Falando nisso, eu queria propor um desafio para o coletivo Dialoga RN. certo, fique à vontade. Por que não convidar mais pessoas e a gente fazer uma reunião dessa numa plataforma maior? Porque eu acho que a pluralidade de pensamento, de ideias, de opiniões que a gente pode emitir sobre isso seria maior. Então, essa é uma proposição para o coletivo pensar, porque eu acho que a gente poderia fazer numa plataforma maior, e não sei se tem tecnologia possível, isso aí é com vocês aí. Não, mas as tecnologias que nós usamos, elas que né, que a gente usa nas nossas aulas, elas já são possíveis, né? Então a gente pode pensar realmente. Um grande passo, né? O Teams tem O muito que espaço. a gente está discutindo é algo que eu acho que muitas pessoas estão pensando, estão angustiadas sobre isso. Então, se tivesse uma maior capilarização para que mais pessoas pudessem ver, ouvir, porque é muito salutar isso que a gente está fazendo. Sim, eu acho sim, que é com até certeza. terapêutico, entendeu? Verdade, Também. também. Veja que a gente já saiu lá do híbrido, né, do que a gente pensa sobre o ensino híbrido, dessa possível realidade que a gente enxerga como viável. A gente já transitou aí dentro das realidades de cada aluno, as realidades dos professores, né? Essa não legalização, né, da exposição dos nossos espaços, né? Então a gente transitou aí por muitos assuntos, né? As intersecções entre as áreas, a psicologia, a pedagogia. Eu acredito que também a pedagogia vai trazer muita coisa nova para nos auxiliar, né? Eu já fiz assim algumas buscas para ver se tinha mais alguma coisa mais diferente, né? Não encontrei ainda, eu acredito que está nesse processo de produção, porque também não é fácil, né? Até porque as instâncias de produção estão paradas, as instituições, as universidades estão paradas, né, Andres? E esse conhecimento assim mais elaborado, a gente sabe que é produzido nas universidades, que são produzidos na universidade, não é isso? Agora, deixa eu só fazer um elogio, viu, Andresa? Você tem um poder de síntese, assim, fantástico, viu? Tem. Uma memória... Não é não, Alan? Eu também observei, viu, Kleber? Andresa, eu lembrei agora de que no início... Eu sempre lembro do final da aula que eu dei para começar a seguinte. Andresa, que você no início, quando a gente estava conversando, você disse que tinha alguma novidade de uma reunião que você participou hoje, você chegou a falar? Sim, com relação ao processo da vacinação, né? Que acabou que eu falei, acabei antecipando, né? Que é esse processo que inicialmente, né, as pessoas olham muito assim, não, porque primeiro é o município, não, primeiro são as creches, né? E aí, quando a gente olha do ponto de vista das políticas públicas, a gente enxerga como primeiro o município, por ser creches, por ser as escolas de ensino fundamental, né? 1 e 2. E a gente sabe que a delegação do ensino médio é do Estado, então
os seguintes, né? Tá no nível estadual. E aí sempre é aquela pergunta, né? E vocês vão ser vacinados quando? No federal? Eu disse, bem, a gente está entre o segundo e o terceiro. Agora, não sei se eles vão fazer essa divisão, né? Porque no nível federal a gente tem a parte do ensino médio, que a gente vai estar no médio, né? E tem o superior. Então, aí vai Andresa, depender também de como esses processos eles são divididos pela eu prefeitura. ouvi hoje o secretário de saúde de Natal, né? E vamos pegar Natal porque a gente é o maior município do estado e a gente pode tomar por base, né? Que ele disse que vai seguir essa escala, né? Do ensino infantil até o ensino universitário. Isso. Então eu creio que no primeiro momento, Andresa caiu, Alan, será? Acho que sim. Tá rodando ali. Tá ouvindo, Andresa, a gente? Andresa? Acho que oscilou Não, a tá internet dele. tranquilo, normal. Tá Tá tranquilo? normal? Ah, então, eu acho que essa responsabilidade vai ficar para o município. Então, por exemplo, a gente pega Macharanguape, que Eu não tô tem ouvindo. professor. Tá ouvindo? Ah, então vou continuar. Então, a gente pega Macharanguape, que até que eu saiba, não tem professor de nível universitário lá, mas a gente pode pegar, digamos assim, Mossoró, Açu, Pau dos Ferros. Caicó, que são municípios que têm campos ou campings universitários, né? Isso que vai ter. Então, acho que essa responsabilidade deva ainda, até que ocorra um fato assim muito diferente para que essa política ela mude. Mas eu creio que é nessa toada, digamos assim, que as coisas vão acontecer. Uhum. Mas isso é apenas um comentário interpretando a fala do secretário. Isso não é uma coisa, como a gente já disse, prego bater de ponta virada, não. Né? Isso é uma interpretação minha, entendeu? Dada o quadro. Exato, exato. Até porque o cenário ele vai mudando, né? A partir do momento que chegam mais vacinas, aí a gente tem como redesenhar essa distribuição. O Estado tem como redesenhar, né? E redistribuir para os municípios. Daí os municípios têm que refazer o plano. Dentro do comitê Covid da escola, a gente se reúne toda segunda-feira, né? Tem assunto para toda segunda? A gente tem. Por quê? Tem. Porque o plano anterior que a gente bolou, aí já é alterado. Aham. Então a gente já Porque é aquela que a gente acha que a gente vem conversando, né? Assim, cada semana é uma semana completamente diferente, né? Assim, são coisas que acontecem, que mudam, e como você está dizendo, tem assunto, tem pano para manga, tem que repensar, tem que ver novas estratégias, né? Então, E desenhar o planejamento da semana seguinte, né? E quando a gente chegar na semana seguinte, às vezes é tudo diferente do anterior e tem que começar lá atrás e volta. Porque a gente já tinha pensado aí, tem que ser refeito. Então, eu achei só estranho, né? Porque as prefeituras elas estão pedindo a lista, né, dos professores e também a comprovação, né, do professor. Não sei, eu acho isso uma duplicidade, né? Talvez um excesso de burocracia, mas o Andresa, que eu achei sem interessante é querer a lhe proposta que interromper, eles já colocam. interrompendo, era muito simples. Você chega à unidade de saúde e mostra seu contra-cheque. A pessoa ia lá, tirava uma foto, digitalizava, botava no sistema para justificar e tal. Porque só tem contra-cheque quem é funcionário. Não tem, não é isso? Mas, como você disse, é mais um... No Serviço Federal a gente tem a carteira, né? Então lá na carteira da gente já vê o nome tem a carteira professor. funcional, exatamente. Funcional, né? Então já facilitava também. Então, É outra forma. às vezes assim, né? Você perguntava Esse preciosismo. Você perguntava do ponto de vista de novidade. E eu não sei se vocês ouviram no noticiário que o G7 se reúne essa semana ainda para discutir a questão da pandemia. E a projeção deles, e é claro, quando a gente fala de G7, eles estão muito mais preocupados com a questão econômica do que com todas as outras que a gente discutiu aqui, né? Que eles estão se reunindo essa semana para discutir, para viabilizar um plano para acabar com a pandemia até dezembro de 2023. Uhum. Ah, perfeito. Se o G7 tem essa preocupação para liquidar, né, a pandemia até 2023, então veja que a gente ainda tem esse processo aí por algum tempo planificado. Pois é. A gente ainda vai ter que Tem muito conviver que aprender.
conviver com essa realidade aí um bom tempo, e a educação nesse contexto ainda vai ter que, né, conseguir tirar experiências. Para a gente sorrir um pouquinho, não sei se vocês vão sorrir, e diante de tudo isso, ainda tem gente preocupada com o shortinho de Dória pegando sol no Rio de Janeiro, né? Sempre tem. Sempre tem, sempre tem. Então, assim, pessoal, é importante esse diálogo, como o Kleber bem falou, né? Assim, a gente está aqui nesse contexto refletindo, devagando, dando nossas percepções, compartilhando nossas percepções. Então, a gente já está com 1h30 aí de live, conversando bastante, né? Refletindo muito. Algumas pessoas contribuíram, né? Assim, algumas pessoas complementaram nossas falas. Eu acredito que eu vou encaminhar para o final, né, da nossa conversa de hoje, dispensando vocês, agradecendo pelo convite aceito. Deixa eu fazer um pequeno fechamento, porque eu senti na fala de Kleber, quando ele falou das cidades, né, que tem as universidades presentes, né, nesse processo aí da expansão. É bem interessante, porque a gente tem as cidades polos, né, e a gente tem tipo, Caraúbas, que tinha essa tradição e passou a ter. Aquela área ali, vamos dizer assim, que era desprovida da educação superior, né? A gente já tem uma exceção dessa cultura, né? A Angicos, por exemplo. Hoje eu vi um exemplo de uma tecnologia social, aliás, empreendedora, porque eu trabalho com a parte de incubação também, então às vezes fica as duas informações juntas. Mas os alunos lá da UFESA criaram um aparelho, é tipo aquele que a gente coloca o álcool, só que ele mede a temperatura e o álcool também ele emite, né, a partir do sensor de presença. Então, olha o quanto de tecnologia a gente consegue já produzir, né, nas nossas instituições e o quanto ela pode melhorar a realidade local. Pois é, né? E são instituições que trabalham no limite do orçamento, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil como um todo, e principalmente as instituições potiguares, os financiamentos eles chegam bem ralinhos, porque a realidade é essa. Tem amigos, na época do Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, amigos que são biólogos, por exemplo, tiveram a oportunidade de ir à Suécia, por exemplo, e disseram que lá, assim, né, o investimento em tecnologia, em ciência, em produção de conhecimento é altíssimo, não se compara nem perto do que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte. Então, com tão pouco a gente já consegue fazer. Imagina se a gente tivesse um investimento mais consistente, não é? A gente bem que podia ter um orçamento paralelo para ciência, tecnologia, educação e cultura, viu, gente? Não, eu queria que a gente tivesse contínuo, porque a gente planejava a atividade, aí a gente... Se fosse contínuo, já ajudaria, né? Já. Não, mas eu digo paralelo para brincar, pela aquela questão do ponto de vista que o montante lá é tão vultoso que... Misericórdia. Nós não sabemos contar. Só para não perder a oportunidade, né, Kleber? Porque eu acho que essas coisas, ultimamente eu tenho utilizado muito mais para rir do que para ter raiva, sabe, Alana? Porque é muito sério. Terapeuticamente, dizem os profissionais que quando a gente começa a sorrir, né, porque a gente está num processo de cura, então a gente já está encontrando as saídas, né? É verdade. Legal. Essa eu não sabia, assim, não tinha essa informação. Bacana. Pois então, pessoal, vocês querem contribuir, querem fazer alguma consideração final para a gente caminhar para nosso encerramento? Vocês querem falar alguma coisa no sentido do legado da pandemia, de perspectivas, de ideias que vocês possam... Uma mensagem final para a gente. Vocês querem falar alguma coisa? Então, temos que encerrar, né? Assim, fica estranho a gente só cair do nada. Vamos ressignificar, né? Não vou fazer mais o início para agora, tá, Kleber? Já fiz. Não, mas passa, foi perfeito. Interessantíssimo. Quando eu estou estudando, eu volto para fazer o fichamento, assim. Para o nosso internauta que pode estar chegando agora e ter uma ideia do que a gente versou aqui hoje. O panorama. Então,
esse espaço, o espaço do Dialoga RN é um espaço assim, importantíssimo, né? E a gente conhecer todas essas realidades que a gente tanto fala. A gente falou aqui de realidades do Ceará, por exemplo, que é um grande ícone, né? Um expoente, né? Então, assim, qual a referência que se torna, né? Tem a referência o PISA, né? O PISA, que é o Aham, internacional, né? Então, a gente isso. tem indicadores nacionais, locais, a gente vai criando essas coisas para a gente ter uma referência de onde a gente está crescendo, né? Para onde a gente está indo. E a gente vê, ao mesmo tempo, um Plano Nacional da Educação, que a gente está olhando para ele, 2024 está aí na ponta, e o quanto dele a gente conseguiu alcançar. Muitas vezes eu digo, gente, a gente tem legislação demais, a gente tem lei demais, a gente tem plano demais. O que falta é a gente parar para implementar, monitorar, avaliar, rever tudo isso. Não dá para a gente pensar, a gente cria um plano para uma década, e quando chega no ano seguinte, de uma mudança eleitoral, a gente tem tudo interrompido, os recursos que estavam destinados sendo é, é, Canalizados para outras fontes ou brecados. é, distribuídos, né, menos para a educação. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente sente um desalento, né, de tanta luta, de olhar para trás as nossas trajetórias de estudante, e o futuro dos estudantes que a gente orienta, de mostrar tudo isso. Então, quando eu entrei no Instituto, tem uma frase que ficou muito na minha cabeça, logo nos primeiros meses em Pau dos Ferros, né, então a minha diretora falou para a gente bem assim, é, resma de papel. A gente tinha um limite, né? 4 laudos por professor, então os professores chegavam, a gente fazia impressão, entregava para todo mundo as atividades. E ela era sempre a determinação para a gente ter um limite também de gasto, era isso, né? E eram as vacas gordas, né? E ela dizia para a gente, estamos nas vacas gordas. Hoje a gente pode imprimir 4 laudas para o aluno. Chegou uma época que o aluno tinha que levar. Nós vivemos uma época, 90 mais precisamente, 94, onde o aluno tinha que levar o papel para imprimir a declaração dele. Então, assim, eu lembro disso como se fosse ontem, né? E, assim, O para mim é famoso muito. sucateamento FHC, né, Andresa? Exato, exato. E aí até separar, né, fazer o ensino científico na escola e fazer o técnico fora. Então, houve todo esse desmantelamento, né? E aí, para recuperar e transformar o instituto, teve que integrar novamente, reconstruir tudo isso. Então, quando a gente passa por esse processo que olha para a escola, esse processo que a gente vê isso, e a gente vê isso no federal, isso dá uma inquietação, né? E de ver que, olha, o céu, né? Que às vezes as outras pessoas olham e dizem, não, mas no Instituto tem tudo. Olha, a gente tem uma limitação de papel de 4 laudas por aluno, gente. Então, assim, e às vezes as pessoas olham porque o prédio é grande, é imponente, e muitos alunos não pensam nem em entrar na escola porque acham que aquela escola não pertence para eles, né? E aí é um equipamento público, é um equipamento social, distribuidor, né? Gerador de conhecimento, distribuidor, né, das pesquisas, gerador de extensão, e a gente olha para tudo isso e, ao mesmo tempo, a gente tem esses fortes cortes, né? Se a gente olha de 2011 para cá, né, a política ela é instalada de 2008 para 2009, a implementação e construção dos campos, principalmente 2009, foi o maior volume, e quando a gente olha para tudo isso, aí a gente vê a redução de investimento. Então, gente, se implantou, né, se investiu tanto, se buscava um horizonte diferente para esses 10 anos. E a gente hoje, a gente olha, a gente está vendo a vaca mais magra, sim. Então, quando a gente olha que a gente não pode mais imprimir, que a gente não pode mais fazer determinadas atividades, sonhar com a aula de campo, tudo bem, hoje está num contexto de pandemia, a gente não pode fazer aula de campo. Mas pensar onde eu poderia planejar uma aula de campo anualmente, e hoje nem isso a gente pode mais, porque o recurso está cortado. E muitas vezes a gente sabe que o processo de aprendizagem, de educação, ele não é especificamente só dentro da escola e dentro do aparelho celular ou do computador. A vivência prática, ela contribui para ressignificar tudo isso. Então, quando a gente promove uma aula de campo, a gente está levando para esse aluno novas culturas, não é um passeio. As pessoas acham, porque é um passeio. Não é.
Então, a gente está mostrando diversas outras realidades. Então, eu tive o prazer, né, lá em Pau dos Ferros, de Andresa, só levar um minutinho, quando você fala não é um passeio, e Andresa, e para determinados alunos é um passeio sim, porque muitos deles nunca tiveram condições de nunca sair tiver. daquele seu município, daquele distrito pequenininho, daquele sítio, como é a realidade do interior, não é isso? Então, Exato. são universos tão distintos, mas que confluem para a mesma coisa, não é isso? Mas eu entendi no que você quis dizer. Não é um passeio. Ali é uma aula diferente, a gente pode assim dizer, não é isso? De grande aprendizagem e de distribuição de cultura, né? E de distribuição de bens sociais. Veja que quando a gente sai, esse exemplo que eu vou dar foi um caso que eu saí de Pau dos Ferros para Palmas com os alunos, 28 alunos, e a gente foi até lá. Quando chegou no interior do Maranhão, interior do Piauí, a gente foi passando por aqueles municípios todos, uma pobreza assim extrema, 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 extrema. Aí os alunos olharam para mim assim, porque eles já se sentiam, vamos dizer assim, vamos dizer, menores, né? A metodologia, a definição deles. Então, eles diziam assim, metodologicamente, eles se sentiam pobres, né? Mas quando eles viram que existia pobreza maior do que o que eles viviam, aquilo foi um choque de realidade para eles. Então, essa viagem que a gente fez de campo, né? Era até um congresso, né? Eles participaram lá de atividades para apresentar o trabalho e tal. Essa aula de campo específica, ela me trouxe uma aprendizagem para mim. Eu disse, gente, a gente precisa mostrar realidades. Então, assim, por mais que a gente conviva com a pobreza, e é uma coisa que eu digo, gente, aqui, a gente conviver com a dificuldade no interior é uma coisa, e a gente conviver com a dificuldade na capital é outra. Então, são dois tipos de abismos sociais distintos. No município, eu vejo que por mais que você tenha toda essa dificuldade de transporte de aluno, de tudo que a gente enfrenta dentro dos municípios, né, para o aluno estar lá dentro, a gente tem essa questão da cooperação, que pode ser também um legado, Alan, da cooperação, da rede de apoio que se dá em torno da escola. Então, isso a gente vê. Na cidade, a gente não consegue enxergar muito isso. É como se o problema fosse do diretor, o problema fosse para o prefeito resolver, o secretário, e aí fica nesses níveis, e aí a coisa não acontece, o aluno desinteressa, a aula não tem, falta isso, falta aquilo, e aí a gente vê esse abismo social ele ser muito mais gigante. Eu acho que você até tinha comentado, né? Alguns têm problema com droga, e a gente sabe que a droga está do lado, né? A gente não está fora desse contexto. E então, quando a gente olha para todo esse panorama, aí a gente vê o quanto a universidade é importante para a distribuição de bens sociais. E eu acho que esse é um legado, né, que as escolas, né, nós somos, né, independente de ser federal, municipal ou estadual, nós somos esse oásis na vida desses alunos, né, de mostrar esse mundo possível, né, essas outras oportunidades e essas outras realidades. Somos sim, perfeito, Andresa. Sua reflexão, assim, ela é extremamente pertinente nesse contexto que nós estamos inseridos, né, da importância que a instituição de ensino ela tem, né, cada uma na sua especificidade, cada uma na sua realidade, no seu contexto, né, mas todas são extremamente importantes. E você falando, acho que você é do Alto do Rodrigues? Você tem... Eu nasci, minha família é de Alto do Rodrigues, eu sou na minha identidade tem lá pendências, tá? Ah, massa. Nascimento, não, pendências. Então pronto, então a gente tem algo em comum, porque a gente tem algo em comum que é o fato de nossas origens estar lá no Vale do Açu, né? No Vale do Rio Açu, porque minha família é de Açu. Então, eu não nasci em Açu, mas meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, são de Açu. E aí... daqui a pouco a gente vai descobrir que é primo. Por acaso você tem Fonseca no nome? Se você tiver sobrenome Fonseca, já vai dar certo. Não, mas você deve ser primo de Daniele Fonseca, de professora de biologia. Ixi, não lembro, mas eu sei quem é Dani. Mas eu acho que... Não sei se sou primo dela, ainda não sei. Neta de Dr. Nelson, que é o nome do hospital, o irmão dela é Nelsinho. Ah, certo. Médico. Mas eu não sei se a gente tem... É Fonseca dela. Mas talvez, né? Mas aí, Andresa... Mas eu tenho umas primas que tem Fonseca, viu? A gente vai chegar lá.
Vamos forçar pra gente chegar. E a gente descobrir esse parentesco. Mas olha só. Pronto, tem uma pessoa que é Fonseca em Açu, muito conhecida, faleceu há alguns anos, né? Antônio Coringa. Mara, Sim. o sobrenome dela é Fonseca. Sim. Minha prima. Não acredito. Pois ela ó, Mara, filha de Antônio Coringa, é a melhor amiga da minha mãe. Se for a mesma pessoa que a gente tá falando. Pois é. Ela mora em Campina Grande. É ela, perfeita, é ela. Ela é a melhor amiga da minha mãe. A gente já foi várias vezes pra casa dela. A mãe dela é prima da minha mãe, Luzinha. Caramba, que coisa, que coincidência, que mundo pequeno é esse. Ovo. Mas então, pra gente correr aqui para finalizar, que já estamos chegando a 2 horas de live, mas aí eu estava querendo puxar, Andresa, uma reflexão que você estava falando da importância das instituições de ensino, e aí eu lembro dessa realidade que eu realmente convivi muito, principalmente com a zona rural de Açu, né, na década de 90, dos anos 2000, e a gente percebia que quando não existia o IF lá do campus de Ipanguaçu, né, quando não existia, a gente tinha uma realidade que o campus transformou completamente. Era nítido isso, é nítido isso, sabe? E é possível perceber, sabe, assim, escancarado a perspectiva. Eu tive a oportunidade de participar de algumas cerimônias de formatura, de colação de grau de turmas lá, porque minha namorada também, inclusive ela está por aqui assistindo, ela foi professora durante um tempo lá, e aí algumas vezes eu a acompanhei nessas colações, e assim, perceber o quanto esses jovens eram transformados por essa realidade do IF estar presente ali tão próximo que antes não existia, é algo assim fantástico e que mostra o quanto a gente precisa melhorar e fortalecer, né, esse investimento em educação e principalmente aonde existem esses abismos sociais aí que a gente bem sabe e que muitas vezes são escanteados, eles são negligenciados, né? Então, assim, realmente é extremamente importante a gente conseguir fortalecer. Vamos lutar para fortalecer. Sim, para fortalecer. Alan, e essa política de expansão das universidades, especificamente, ela também está atrelada à melhoria da rede pública estadual e municipal. Está lá no acordo de metas de cada um também, essa especificidade, né? Então, essa transferência, essa produção de ciência, de compartilhamento de conhecimento, através de extensão, de mudar as expectativas locais, de mudar a dinâmica comercial de cada local. Então, a gente chega em 3 anos em Pau dos Ferros, era uma Pau dos Ferros. Eu voltei para o encontro de egressos, quando eu cheguei era outra cidade. Então, assim, food truck, gente, é uma dinâmica totalmente diferente da cidade. Outra cidade que vive muito isso é Santa Cruz, lá no Seridó. Né? Na verdade, não é Seridó, é Cariri. Tem um polo de ciência de saúde grande, né, lá? Então, assim, realmente... Ele era educação e mudou para saúde. Isso, foi um polo, assim, super bem aproveitado. Né? Então, assim, isso tudo mostra a importância, né? O quanto a educação ela é essa ferramenta de transformação socioeconômica que a gente tem que lutar por ela. Então, assim... Exato. Essa ainda semana mais tive nesse uma aluna, contexto. Raíssa, de Pau dos Ferros, que se formou pela Facisa em Nutrição. Na colação de grau dela. Legal, muito massa. Muito é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando, desses casos. Né? A Darla, deixa eu dar só o exemplo da Darla, ela fez informática na Zona Norte e ela passou também, ontem eu recebi a notícia dela, que ela passou no mestrado em Engenharia da Produção. Então, a gente tem aluno também do campus de Pau dos Ferros que hoje já está no doutorado, aluno que foi apresentar trabalho em Paris, a gente tem espalhado por todo mundo. Então, isso é uma perspectiva nova para esses alunos, isso é distribuir conhecimento, distribuir bens sociais. Andresa, esse panorama que você desenhou junto com o Alan aí é fantástico, e é mais fantástico ainda, porque vai de encontro à fala desse nefando que é o ministro da Economia brasileira, porque quando ele diz aqui, como é que pode o filho do porteiro do meu prédio estar na universidade, é porque ele não conhece essa realidade que a gente pinta, não, que a gente descreve e escreve a cada dia no interior, seja do Rio Grande do Norte, seja do Ceará, da Paraíba, enfim. Na Zona Norte, né? Eu estou ali. Exatamente. Na Zona Norte de Natal, enfim. A educação, ela transforma aquele que entra e transforma todo o entorno de onde ela está presente. Isso é... Não tem o que... Você traduziu, Alan. Eu ia dizer,
Isso não tem o que se discutir, mas, ou seja, é inegável isso aí. É isso, então, é fantástico. Por isso que eu disse, Alan, as pessoas precisam ouvir mais isso, entendeu? Vamos ampliar. Acho que até como motivação, como você disse, como oportunidade terapêutica mesmo, de compartilhar conhecimento, de realidades, né? De despertar companheirismo, tá entendendo? Sabe? Tudo isso eu acho que é importante realmente, Kleber. E eu acho que E a a gente precisa gente serve pensar. de exemplo, Alan, porque eu acho que nós três aqui somos frutos de escola pública, para saber Sim. que é possível. Porque se tem. Você, eu sei que é mestre. Andresa, doutora já, Andresa? Está no doutorado? Doutoranda, se Deus quiser, Doutoranda. daqui no fim do ano sai. Eu espero que Isso. até setembro se finalize, que eu não aguento mais. Eu É também sou muita mestrando. pressão. Então, a gente serve de exemplo para mostrar para aquele filho de pescador, filho de agricultor, filho daquela pessoa da lavadeira, do pastorador de carro, do porteiro do ministro, que é capaz, sim, que a educação é a única ferramenta de transformação social que pode chegar a todos e todas e em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, seja na Europa, na Tailândia, no Japão, enfim. O que a gente precisa é, como você falou, Andresa, dar valor, implementar as leis, fiscalizar, discutir, rediscutir, ampliar e concretizar aquilo que se põe no papel. Você foi, assim, mais uma vez, pontual e cirúrgica na sua colocação. Cirúrgica. Eu acho que é de tanta gente ver esse processo se repetindo. É mesmo. Deve ser isso, viu, Andresa? Mas então, pessoal, quero agradecer demais, demais a contribuição de vocês. O diálogo foi muito bom. As duas oportunidades que nós tivemos. Continua o convite aberto para novas oportunidades. Acho que a gente agora talvez despertou agora outro tema, assim, outra possibilidade de conversa. Vamos, sei lá, de repente vamos conversar sobre a interiorização das escolas técnicas federais, né, no Rio Grande do Norte. Acho que dá para a gente conversar sobre isso. A Deixa eu repercussão viajar disso. primeiro para conhecer mais do meu entorno daqui, né? Tá certo. A repercussão disso no território do estado. Então, assim, acho que tem muita coisa que a gente pode conversar. Andresa, você é fantástica. Kleber nem se fala. Kleber é uma pessoa que eu conheço e quando disseram assim, quem a gente pode convidar, eu disse, vou convidar Kleber, que Kleber eu sei que ele tem uma capacidade de reflexão extremamente aguçada. Então, isso foi bem, e casou muito bem com você. Aí pronto, aí tem as afinidades aí das letras que vocês compartilham. E pronto. Depois descobrimos que somos, eu e a Andressa, praticamente da família. Aí é que o negócio ficou mais fácil. Então, pessoal, eu quero agradecer Eu a vou todos. finalizar minha fala com a mesma observação que eu finalizei no encontro passado. Se no passado eu estava de verde, Andresa de amarelo, nós viemos de floral hoje, viu? E sem combinar. Vocês estão numa sintonia muito grande, Ave Maria. Mas olha só, então assim, agradecer a todo mundo que está online. A gente teve uma boa visualização. Eu percebi aqui que sempre estava aqui entre 15, 20 pessoas aqui online, aqui assistindo a gente. Então, pessoas aqui que a gente sabe que são extremamente importantes, né? Tem um papel social também importante. Tem aqui ex-alunos, Jéssica, que apareceu aqui, foi nossa aluna, Kleber, Jéssica lá de Maracajaú, apareceu aqui, disse que estava com saudade da gente. Muito obrigado. O próprio secretário de Educação também entrou, Alan, aí. O secretário de Educação? De Macharanguape, eu aproveito para mandar meu abraço para toda Macharanguape, da sede do município até as praias, as comunidades rurais, dizer que estamos aí, unidos e vacina para todos já. Verdade. Então, assim, obrigado a todos. Minha tia Jaide, que entrou também. Ana Catarina, que você conhece, foi da sua turma de turismo, Kleber. Ela entrou aqui, eu também conheço. Ana Catarina, eu conheço também lá da UFRN, na época que eu estava na graduação. Nossa amiga em comum, então? É amiga em comum. Ela entrou aqui. Pessoa fantástica. Eu conheci em 2007, 2008. Dejanine, que é fonoaudióloga e, inclusive, hoje ela é militar, né, é oficial das Forças Armadas, também esteve por aqui, comentou aqui rapidinho. Anderson, que é da coordenação. Davi, muito obrigado, Davi, pela brilhante coordenação do nosso Dialoga. Então, assim, são várias pessoas que estão contribuindo com esse coletivo, com essa
atividade que a gente está tentando desenvolver constantemente, para a gente estimular realmente essa reflexão, né, esse espaço de diálogo, essa abertura de conhecimento, através de uma ferramenta como o Instagram, que a gente usa, e cada vez mais a gente percebe que é possível a gente usá-la como uma possibilidade de diálogo, né, de ofertar conhecimento, né? Então, assim, isso é extremamente importante para a gente. Agradeço mais uma vez. É importante, Alan, porque o Meet ou o Teams, né? Nem todo mundo vai conseguir rodar no próprio celular, tem essas dificuldades. Aqui a gente já consegue Isso, fazer porque acaba sendo uma rodar. ferramenta mais fechada, né? Aqui é mais aberto, né? E de repente uma pessoa está passando por aqui sem muito o que fazer, e aí de repente para e passa um tempinho aqui com a gente, escuta um pouco a gente falando, interage. Então, essa ferramenta é extremamente importante nesse sentido, tá? Então, assim, mas Alan, muito se os obrigado. números fechados são importantes, eu observei criteriosamente, a gente nunca teve abaixo de 10, meu querido. Pronto. Então, assim, Tá ótimo. tá ótimo. Estamos conversando aqui, né, com pessoas. Eu acho que esse povo é muito freguiano, viu? Porque Frege que é um linguista matemático que queria se firmar na língua, né? Então ele migrou da matemática para a linguística. Então tá muito freguiano esses números e essas letras. Pois então. Perfeito. Ei, Tá certo? um abraço, uma satisfação em revê-la. Alan também, agradecer Eu o quero Coletivo Dialoga RN pelo convite, pela satisfação de poder voltar aqui, estar conversando com vocês, com pessoas alegres, inteligentes e, sobretudo, engajadas na educação. Isso é que é importante. E, Andresa, eu vou cobrar o roteiro depois, viu? Vou te passar, viu? Eu passo mesmo. Uma a uma. Até onde você compra o milho mais Rapaz, legal que eu tem vou daqui dizer, pra eu lá. vou dizer para você, eu considero que eu conheço um pouco o Rio Grande do Norte, mas a Andresa também é uma boa candidata a fazer isso, porque, ó, ela nasceu em Alto do Rodrigues, aí tem ali uma vivência ali no Vale do Açu, trabalhou em Pau dos Ferros, negócio, né? Ela tem pano pra manga Trabalhei em também. Macau. Em Macau É, Trabalhei também. em Diogo Lopes. Agora tá pertinho de mim aqui na Zona Norte, né? Ah, não. Já trabalhei, fiz trabalho em Muriú, Olha só. Touros. Mauriú é a terra natal da minha mãe, Andresa. Distrito Olha de aí, Seramirim. Tá vendo? Pois então. Ó, Pessoal, sim. Parelhas, já trabalhei em Parelhas. Muito bacana. Então você realmente tem uma boa vivência, viu, no Rio Grande do Norte? E tem uma outra coisa, Alan, que ela falou lá pelo meio da nossa conversa, ela fez o caminho contrário. Tem muito professor que quer ser bancário, ela foi o contrário, ela foi uma bancária que virou professora. Exatamente. É verdade. Então, eu só Aqui quero já lembrar estão uma coisa. perguntando se tem a parte 3, ó. Estão perguntando aqui Não, se tem a isso parte eu 3. acho que dá certo. Vamos conversar para ter, viu? A gente vai negociar o cachê de vocês. Vamos negociar o cachê de vocês, viu? A gente vai fazer essa negociação aí. Pessoal, eu só quero lembrar uma É coisa. bom a gente compartilhar essas experiências. É um prazer. Show de bola. Obrigado mais uma vez, Andressa. Obrigado mais uma vez, Kleber. Eu só quero lembrar o pessoal que está assistindo que segunda-feira a gente vai ter uma live com o Davi, muito provavelmente, que a gente vai fazer uma live nesse momento. O Davi vai fazer uma live falando um pouco sobre como é que eu posso dizer? Para as pessoas, mais pessoas aderirem ao nosso coletivo, né? Para a gente trazer mais pessoas, mais colaboradores, para a gente trazer mais pessoas. E aí ele vai falar um pouco mais da nossa proposta, o que é que a gente pensa com o coletivo. Então, quem puder, segunda-feira, se vocês tiverem alguém que vocês entendem que pode contribuir com essa nossa ideia, das várias áreas, né, do conhecimento, então vocês podem indicar, de repente encaminha aí no Instagram, nas redes sociais de vocês, encaminham que segunda-feira a gente vai ter essa conversa com o Davi, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado, boa noite, Qual horário? bom final de semana. O horário vai ser às 19 ou às 20 horas, se eu não me engano. Acho que às 19. Ou se for às 20 é melhor, porque eu termino minha aula às 8h30. Ah, é? Pronto, então o Davi já está escutando. Andressa, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente tem o poder, entre aspas, de pedir para ser às 20 horas, às 8 da noite, não é isso? Davi já está anotado, pode deixar. Por favor. Por favor, é verdade. Pessoal, muito obrigado. Boa noite, bom final de semana para vocês. A quem está aqui até agora, tchauzinho e até mais. Vacina sim e já, né? Vacina sim e rápido, urgente, necessário. Viva o SUS! Viva! Tchauzinho. Viva as instituições de pesquisa. Viva a ciência como um todo. É isso? É verdade. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.